Seja muito bem-vindo aqui para mais um podcast do Empreendedor Raiz. E hoje eu estou aqui com uma figura muito especial, o Diego Ravi, um amigo que recebeu nosso convite aí com muito bom grado. Obrigado pela tua presença aqui, meu amigo. Eu que agradeço, né? Ter sido lembrado aí para esse podcast top aí, que é o Empreendedor Raiz. E vamos lá, vamos. É uma honra pra gente. Vamos meter marcha aí. Esse cara aqui é um serial empreendedor. Eu vou, antes de tudo, vou pedir para ele se apresentar. Fala um pouco pra gente aí, se apresenta pro nosso público e a gente vai tocando aí. Então, meu nome é Diego Ravi, moro lá na Bahia, né? Hoje a gente tá aqui em Alphaville, né? Nem parece esse sotaque aí de baiano. Eu sou da Bahia, Vitória da Conquista, considerada Legal. a terceira maior cidade da Bahia. Quando a gente fala de Bahia, o pessoal já vê logo praia, carnaval e sol, Festa. né? Engraçado que minha região é a região mais fria, né? O pessoal já pensa logo que tem praia, não. Minha cidade ela tá quase 1.000 metros acima do nível do mar. Mas o frio Então, lá é... Não, quantos é frio, graus? faz frio de mesmo? verdade. Quando esfria, faz frio de verdade. Frio de matar velho, como diz o Frio povo, igual né? aqui em São Paulo. 9 graus, chega Nossa, a 8 graus. Agora mesmo, recente, a gente teve um frio desse lá, 8, 10. Eu não chega. sabia. Tanto que a gente tem, lá é conhecido como Suíça Baiana, né? A Suíça Baiana. Que Lá legal. O tempo fecha. Lá a gente tem 4 estações um dia só, né? Às vezes acorda, tá o sol quente, dá 2, 3 horas depois fecha, chove, aí depois fica nublado e sol aparece de novo. Como diz minha avó, quando acontece é casamento de viúvo. Então, hoje eu estou, né, empresário artístico, eu trabalho com gerenciamento artístico de carreira, já fui cantor, já tive alguns projetos, e aí, só que assim, eu desde cedo aprendi uma frase que é o seguinte: meninos fazem o que gostam, homens fazem o que deve ser feito, o que precisa fazer. E aí eu busquei algo que pudesse me encaixar e que eu pudesse executar tão bem dentro do meu conhecimento, né? E aí eu parti para essa parte de gerenciar. Hoje o meu escritório ele chama La Fábrica Promoções. Essa marca surgiu de fato de ser uma fábrica de produto, pegar produto do zero e seguir, né, o passo a passo até chegar ao mercado de fato. E a gente já está com alguns produtos, né? Então você pega o músico ali desde o... Um artista do zero. Inclusive eu prefiro, né? Eu não gosto hoje, se você falar, você quer pegar um produto pronto, eu não quero. Por quê? Eu preciso saber de fato a história desse produto. Eu preciso conhecer ele. Lógico que a gente nunca vai conhecer 100% ninguém, mas eu preciso saber pelo menos a base dele, a estrutura dele. Tu forma o artista, entendi. Eu quero saber a base familiar, do que eles partilham ali, como é que é essa estrutura familiar, pai, mãe, irmãos, a pessoa em si, o artista, como é que ele é como ser humano. Para mim, não faz sentido nenhum eu pegar um cara que canta muito, que tem um surreal em técnica e não ser bom como pessoa, como Entendi. gente. Para mim não faz sentido, eu não quero de graça. Entendi. Se me pagar, na verdade, eu não quero trabalhar. E a gente tem um ditado um dizer dentro da música, que é o músico medalhão, o cantor medalhão. Às vezes ele bate, roda, não estoura, não acerta, e ele sempre coloca a culpa no mundo, mas ele não para olhar o porquê que ele não acertou. E às vezes está justamente linkado a isso aí, ao fato de não ser uma pessoa boa, de não estar disposto a aprender. E às vezes você pega um cara desse para você empresariar ele quer que você segue tudo que ele acha que é certo. Mas se tudo que você fez não deu certo, por que eu vou te seguir? Pra que você precisa de empresário, né? Cadê a validação? Claro. Tem que ter a validação. Se você fez isso e funcionou, vamos lá. Hoje o que eu faço? Hoje eu uso o que foi validado. Legal. E aí dentro, de acordo dos dias, o passar do tempo, as coisas, a música, eu costumo dizer que depois da pandemia ela entrou em uma variante. Toda semana tem uma variação nova dentro da música, de algo novo que está acontecendo, no meio digital principalmente. Eu estou sempre muito atento a isso. E aí, nesse meio tempo, eu direcionei o escritório para isso. Hoje a gente tem uma artista por nome de Malu, né? A Malu, ela tem 235 mil seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, né? Tem um contrato hoje com uma gravadora Universal. Inclusive ela estava até em São Paulo esse final de semana fazendo alguns trabalhos com a gravadora. Foi um produto que a gente pegou do zero. Que legal. Né? O nome dela não é Malu, o nome dela é Natiele. O Malu foi uma marca que foi criada por a gente. Que legal. Pra você entender, eu tinha uma ideia de um produto chamado Girafinha Malu, que seria como se fosse a galinha pintadinha, naquele mesmo contexto, né? E aí quando eu vi, me mandaram um vídeo dela cantando, uma capela, quando eu ouvi, eu falei, cara, eu vou tirar a girafinha, mas essa é a Malu. Ela tem cara de Malu, a menina, né? E aí a gente veio parou para poder criar a identidade dela, visual, cor de cabelo, corte, né? Eu sou muito atento a tudo isso. É um produto mesmo. Tu empreende fortemente na música. Isso. Mas além disso, pai de quantos filhos? Pronto, aí vamos lá. Vamos falar. Minha garota tá ali sentada, Tatiane.
Parece a menininha, não parece? Quem olha assim nem pensa que tem 40, né? Parece, não parece? Olha, tá revelando a idade aí. Olha. E é um problema falar idade de mulher, né? Ih, rapaz, você arrumou um problema sério. É brincadeira, trintou agora. Uau, É brincadeira. Eu tenho 3 filhos, que né? legal. Tenho a Naam de 16. Com ela, a gente tá aí há 13 anos juntos. Aí eu tenho a Sofia e o Bernardo. Sofia de 10, o Bernardo de 8. Hoje também a gente atua na área digital, como eu falei, da música digital, não só da parte de shows. Então a gente tem dois business dentro da música, que um é a parte de shows, gerenciamento artístico, que é esse que eu falei, onde a gente pega o produto e cria o produto. E tem a parte de distribuição digital, que é levar as músicas até as plataformas de streams, né? Spotify, legal. Deezer, entre outras. E hoje ela cuida dessa parte de distribuição. Uau. Ela quem cuida da distribuição, ela que faz toda essa parte. A gente faz parte também, a gente trabalha com uma edição também, como editora musical, né? Para quem não sabe, eu costumo dizer de forma mais clara, a distribuição ou a editora ela é como se fosse a imobiliária da música. O que a imobiliária faz numa casa eu faço na música. Eu pego essa música, faço a venda e trago o dinheiro, entrego no caso, nesse caso da edição, para o compositor, né? A parte de editora ela é focada para o compositor. É a venda da composição, né? Porque tem gente que não entende. Composição vamos fazer uma música aqui agora? Vamos, pronto. Acabou de fazer, é uma composição. A partir do momento que eu entro para um estúdio e faço a guia dela, faço a produção dela, deixa pronto, coloco de fato quem vai cantar, ela passou a ser uma música, um fonograma, um single. Entendeu o que a gente chama? Que legal. E aí, do momento que a gente coloca ela para ser vendida, ela já vira um produto. E aí tem as fases, né? O compositor recebe pela parte da composição. O fonograma, quem recebe é o artista. Né? O artista, o escritório, que fez o investimento e tal na música. Então, o fonograma seria o single. O single quando a gente registra ela, na parte de livros, é chamado ISBN, né? ISBN. ISBN, o código, né? de registro. A gente tem o ISRC, que é o Código Nacional de Registro. Toda vez que a gente faz uma música, a gente tem que formar ela no ECAD, né? A gente gera um registro para ela chamado ISRC. É como se fosse o CPF da música, né? Legal. É a forma que vai achar para poder fazer esse recolhimento lá na frente. Então, sim, composição, é a música crua ali. Geralmente, quando a gente envia ela para alguém, para um artista, a gente chama de guia, né? A partir do momento que o artista gravou, já vira um single, né? Quando a gente registra ela para poder lançar, já passa a ser um fonograma. Então tem esses pontos. Então tu empreende fortemente na área da música e também investidor. A gente está sempre caçando uma coisinha para poder... Leilão, um monte de coisa. Eu costumo dizer que não pode faltar o lei dos meninos, né? Rapaz, não sendo para roubar, para vender droga, esses trem que eu tenho medo doido disso aí. O que vier, meu amigo, não tem tempo ruim, não. Meu avô dizia o seguinte, eu só não vendo a mulher e os fios, o restante a gente negocia. Tudo é negociado. Passou disso aí, o restante a gente combina e a gente bota um preço. O Ravi, a gente, aqui a proposta do Empreendedor Raiz é justamente a gente poder contribuir através da jornada dos empreendedores que a gente entrevista aqui. Sim. Contribuir com os acertos, com os erros, com as pessoas que estão buscando conteúdo sobre isso, que estão querendo se posicionar, melhorar o seu repertório como empreendedor, de fato ter êxito nos negócios. Então, hoje, com o mundo de informação que a gente tem, com esse tipo de programa, podcast, a gente consegue ter um acesso à informação muito melhor. Então, por que não peneirar essas informações, trazer pessoas que, de fato... Eu gosto de aprender com quem aplica. Certo. Com quem está no jogo mesmo, no dia a dia, e, de fato, vai trazer conteúdo aqui que está vivendo. E não de palco, ou, enfim, só a teoria que aprendeu em livro. A gente vê muito, né? Exatamente. A internet hoje tem muito isso aí, né? Muita teoria, pouca prática, pouca validação. Exatamente. Então, a ideia aqui é realmente trazer prática, trazer validação. Aí, dentro disso, a gente sempre traz um pouco da tua história como empreendedor, aquilo que você pode contribuir com a audiência. Bacana. E também traz um pouco do teu contexto como específico como empreendedor. Então, no teu caso, você é o cara da música, é um mercado que eu não conheço, né? Então, muitas pessoas não conhecem, mas tem outras pessoas que estão procurando referências nesse mercado para aprender também, para empreender também nesse mercado. E eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar aqui de contribuir com essas pessoas. Então, sem muita delonga, eu queria te perguntar o seguinte, por que tu decidiu empreender? Sempre empreendeu na área da música? Como que surgiu isso aí, de você querer empreender? Cara, a música, ela foi uma parada muito doida assim na minha vida. Eu era ajudante de padeiro. Aos 15, 16 anos eu era ajudante de padeiro. E aí eu saía da padaria, lá na minha cidade, e quando eu ia embora, né, eu passava em frente um ensaio de uma banda.
Essa banda chamava Arsenal do Samba. E aí, cara, vendo aquela banda, eu me encantei com a música. Eu falei, cara, eu quero montar uma banda pra mim. 15 anos de idade. Que 15 para 16. Não tinha vínculo nenhum com a música. Nenhum. Eu não tinha nenhum primo, assim, falar assim, que gostava de música, sabe? Pra dizer assim, bora junto aqui me ajudar. Nunca tive ninguém assim na música. O mais próximo da música que eu tenho, na verdade, é meu pai, gosta de Amado Batista. É o mais próximo que eu posso dizer assim, da música, sabe? O mais próximo assim, de música, de falar assim, que vivia, é meu pai ouvindo Amado Batista. Acho que era a maior referência que eu tenho de música, assim. Então não tinha. Que curioso, porque a maioria que a gente vê das pessoas que estão no meio da música tem alguma referência de pai, mãe, alguma influência assim. Isso. E a minha influência foi essa banda. Saía do trabalho, por volta de 17, 17h30, ficava ali assistindo o ensaio ali uns 40 minutos, encantado com aquela batida ali, aquele bate-fum ali. E aí, cara, eu ia embora. E aí, desde esse momento, existiu, como a gente estava falando há pouco ali, em tudo existe códigos, né? Sim. E assim, eu comecei a mentalizar, eu tinha uma frase que eu dizia na escola, eu estudava à noite, e aí, cara, eu dizia assim, eu tenho uma banda, tem tudo, só falta os instrumentos. Olha que parada doida. Naquele momento ali eu falava assim de muita simplicidade, em tom de resenha também, né? De ter tudo, só faltar os instrumentos. Só que aquilo ali eu coloquei no meu coração que eu queria fazer aquilo, que eu queria viver daquilo. E aí um belo dia eu cheguei pro meu pai trabalhava nessa mesma padaria, ele trabalhava na parte do mercado, na padaria, e foi ele que me colocou lá, e aí eu achei por bem chegar para ele e dizer que eu não ia ficar mais. Cara, não vou seguir isso aí não. Eu vou pra música, vou montar uma banda desse jeito, cara. E o mais importante de tudo foi que ele me apoiou. E em momento algum ele... Cara, tá doido, mexer com música, não entende nada, tal. Não teve aquela objeção, sabe? Que legal. Não teve aquele bloqueio, aquela trava. Não, tem que ser... Porque tem muito aquela cultura. É muito engraçado e triste ao mesmo tempo. Quando você fala que você é músico no Brasil, o cara fala, mas sim, mas você trabalha com o quê? Não, eu sou músico. Mas só isso? Você não faz outra coisa? É verdade. Cara, mas você sabe por que isso aí? Infelizmente. Mas verdade. Isso aí também, eu vejo uma culpa por parte dos próprios músicos. Claro. A galera não se valoriza. Claro. Você entendeu? A galera não se posiciona como músico de fato, né? Não generalizando, lógico. Sim. Mas na grande maioria, eles não se dão valor. Então isso faz com que todo mundo enxergue dessa forma. É verdade. Né? Eu costumo dizer que o crime ele é mais organizado que a música. A música é muito bagunçada de verdade. É crime organizado. O crime de fato ele é organizado. A música não é totalmente bagunçado. E aí quando meu pai me deu aquela validação ali, para mim era o que eu precisava. E sou muito grato a isso, né? Essa validação que ele me deu. E aí, cara, eu segui. De cara eu já montei uma banda, junto a uma galera, montei. E naquele momento quando eu dizia que eu ia montar uma banda, faltar os instrumentos, mal eu sabia que você não precisa de instrumento para montar uma banda. Porque geralmente instrumento é um material próprio do músico. Quase todo músico tem seu material. Sim. Seu violão, tem sua guitarra, tem sua bateria, tem seu material. O sanfoneiro tem a sua sanfona, né? Geralmente não usa. Só que naquela falta de entendimento, de iniciante ali, eu vou ter que comprar tudo para poder montar uma banda. E na verdade não tinha necessidade, né? E você era vocalista ali ou isso, eu comecei cantando. Legal. Comecei cantando. Mas tu toca de tudo também? Não, toco um pouquinho de violão. Legal. Arranho um pouquinho no violão, faço as notinhas no teclado, mas muito pouco, assim, não tenho... O cara quando fala que arranha... Não, mas não, nesse caso é de verdade. Aí não se engane, não, que dessa vez é de verdade mesmo. E aí, assim, eu comecei, né, cantando. E aí chegou um certo tempo da minha caminhada. Hoje, a galera que inclusive tá assistindo que vai assistir o podcast aqui, vocês hoje têm uma coisa muito boa, que é esse conteúdo aqui de graça. Deem valor a isso aí, que isso aí não tem preço. Na minha época não existia isso, né? 16, 17 anos atrás, quando eu entrei, não existia isso. Então, tudo que eu aprendi foi pagando. Como assim? Não foi pagando um mentor, porque também não tinha um mentor naquela época. Tinha a execução. Eu fazia algo errado, tomava prejuízo, pagava e aprendia. Fazia de novo, outro. Aí mudava o nível, subia o degrau. Errava em outra coisa. Pagava e aumentando. E isso aí, inclusive, foi me contraindo muita dívida. Não assim, dívidas extensas, até porque eu sempre procurava quitar logo elas ali no pé. Mas me atrapalhou bastante, no sentido de ter perdido muita grana, deixado muita grana na mesa nesse sentido. Porém, foi o jeito que eu achei de aprender, não tinha outro jeito. Se eu não tinha ninguém na música, né? Não tinha parente, não tinha ninguém. As pessoas que... E não tinha também onde contratar alguém para... Não tinha o YouTube. Sim. O recurso também era pouco, né? Era pouco. Não tinha um podcast como tem hoje para você ir lá e buscar e assistir, ouvir e aprender. Então, assim, tudo que eu fiz foi dessa maneira. Inclusive, hoje eu costumo dizer para meus colaboradores, às vezes quando eu aperto eles em algo, eu falo, cara, eu paguei para aprender, hoje eu pago para ensinar.
Isso é muito doido. Às vezes a gente vive esse momento. Você deve viver isso. De pagar. Pegar uma pessoa, não, essa pessoa tem um potencial, tem um coração ensinável, vou cuidar. Então você paga pro cara aprender. É verdade. Olha que louco isso. É louco. Eu paguei para aprender e hoje eu pago para ensinar. É verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado. E às vezes acontece que você pagando para poder o cara aprender, o cara ainda não faz o que tem que ser feito. Você entende? Verdade. É muito doido isso. E às vezes eu dou um valor muito grande. Isso que eu passei, né? Aí as fases. Comecei pagando para aprender, aprendia, esse eu não faço mais. Aprendia, esse eu não faço mais. Uma vez, cara, Porque afinal, só complementando, afinal, o Brasil tem uma cultura que errar é um problema. E é óbvio que é ruim e ninguém gosta de ter prejuízo, mas, cara, é o processo de aprendizado. Então, eu vejo assim que muitas pessoas param no meio do caminho ou não tem... Porque assim, é o seguinte, cara, eu vejo que tem... mas o que eu vou fazer para dar certo na minha vida no negócio? Cara, a maioria dos mercados, o que tu focar, se tiver oportunidade de escala, de você vender alguma coisa, você vai ganhar dinheiro. O negócio é foco. E aceitar o processo. Como você teve êxito na música, tem até hoje. Então eu vejo o seguinte, que as pessoas não entendem o processo da vida, que, cara, eu tenho que testar, eu tenho que botar em prática, eu vou errar, de repente vou tomar um prejuízo. Hoje a gente tem ferramentas que reduzem os prejuízos, mas a gente não deixa de tomar, mesmo com assim. certeza. Então eu acho que é muito legal que na tua trajetória tu já começou com a mentalidade certa. Cara, de que eu vou pagar para aprender. O prejuízo... E foi doloroso, Isso. não foi barato, não. Imagino. Custou caro. Imagino. E assim, o prejuízo não é um prejuízo, é um aprendizado. Na verdade, era um investimento. Foi a Sim. forma que eu achei de investir em mim. O meio foi esse. Era pagar para aprender. Pagava, aprendia. Pagava, tomava prejuízo. Na verdade, hoje a gente enxerga assim, né? Hoje a gente nunca perde, a gente aprende. Hoje a gente ouve se falar muito só... Lá atrás a gente não ouvia falar sobre isso. Uhum. Não, vamos perder para aprender. Não, foi no modo automático. Mas, cara, eu, lhe ser sincero, se eu pudesse... tivesse sido nos tempos de hoje, lógico, seria muito mais tranquilo. Sim. Mas não reclamo, não. Mas até hoje eu vejo assim, mesmo com tudo que a gente tem de informação gratuita, eu, por exemplo, eu lembro que teve um negócio que eu comecei na época que eu vendi coisas sem saber fazer. Sim. Mas eu vendeu, agora eu vou aprender a fazer. E deu certo. Então, o que eu vejo é o seguinte, que hoje mesmo com muita informação, as pessoas ficam assim, mas se eu errar, vou perder tempo, não sei o quê. Aí vivem, às vezes, uma vida aquém do que poderia viver. Tá entendendo? Isso, e eu acho que também isso aí se dá, eu vou e volto no que eu acabei de falar, às vezes o fato do difícil, né, você dá muito mais valor e você abraça aquilo ali com mais ênfase, né? É verdade. Com mais tesão, vamos dizer Sim. assim. Porque de repente é imediato, né? Isso. E às vezes você tem tantas oportunidades ali na mão e aí você deixa, você fica fazendo corpo mole. Você tem várias formas de aprender, você tem várias possibilidades, né? E você falou um negócio interessante sobre vender algo que nem sabia o que era, mas era de momento. Eu fiz muito isso na minha vida. E eu acho que o que me fez me manter dentro da música é porque, assim, eu nunca saí dela. De quando eu entrei, eu nunca saí. Eu então, sempre fiquei ao redor. Nessa área. Eu sempre fiquei ao redor dela, fazendo várias coisas dentro dela. Eu aprendi a parte digital, de criação, né? Eu atuei como design gráfico um bom tempo também. Então, assim, aquilo também fazia com que eu pagasse as contas. Pensei uma época em fazer uma faculdade de marketing, porque eu gostava. Só que, cara, quando eu olhava naquele momento, eu falava, poxa, eu vi os caras próximos de mim ali que tinham uma faculdade e eu tirando uma grana maior do que a dos caras só com a minha parte prática. A execução. Né? A execução. Eu falei, cara, não vou gastar, não vou perder, vou botar energia nisso não, vou ficar nisso aqui. Uma vez pensei em ir para a parte de fazer direito, para cuidar de direito autoral, que é muito escasso no Brasil. Você não vê muitos advogados nessa área. Ainda mais hoje eu tenho um amigo, cara, que teve uma música que ele estourou essa música no YouTube dele. Sim. Só que teve um grupo que foi tipo fazer no meio da música você fala cover, né? Sim, Foi fazer um cover dele, pediu autorização para ele deu, só que não combinaram, assim, eles não falaram que iam monetizar na época o canal. Cara, a música estourou pelo cover. Na verdade, a música já tinha estourado pelo dele. Só que a do cover explodiu mais ainda. E os caras monetizaram o canal, filho, não pagaram nada pra ele. Nossa, que situação. Foi mesmo. Teve uma situação muito tensa com isso. Porque e hoje ele conseguiu resolver de que maneira? Ou não resolveu? Ainda tá em processo lá resolvendo. Na verdade, eu nem sei
o que deu de fim, mas eu lembro na época quando ele descobriu isso, e não tinha acontecido só com ele, essa mesma pessoa que fez esse cover fez a mesma coisa com outro cantor que também explodiu. Então meio que tinha uma malícia ali por trás, entendeu? Tinha uma maldade. Tinha uma maldade ali, mas por mais que mudou hoje os meios, mas é muito importante, você falou, o cara que tá na música, pensar nisso, cara, numa monetização do canal, nas plataformas de streaming aí, porque eu vi um amigo próximo passar por isso e é muito ruim. Não, e assim, como você falou, é porque os caras agiam de maldade mesmo. Acho que dava mais de 100 mil reais o que ele teria ganhado, que eles ganharam e não repassaram por ele. Um exemplo, nessa situação do cover, quando os caras executaram a música dele, o que acontece? Eles, de fato, dentro do acordo, só tivesse acordado. Mas não necessariamente ele teria que passar a grana do YouTube, certo? Sim. Porque assim, ele está executando um cover que o cara liberou. Ok. O que ele tinha que fazer era ter cuidado da parte da música, documentar a música para ele receber o direito dele como compositor. Exato. Que foi o que ele não fez. Isso. Entendeu? Exatamente. Se ele tivesse feito essa parte, e mesmo assim, ele consegue, eu não sei em quanto tempo foi isso, quanto tempo tem. Deve ter uns 2, 3 anos atrás. Isso aí, esses direitos podem estar retidos na fonte. E a gente consegue fazer essa recuperação desses direitos. Então não precisa nem de briga judicial. A não ser que os caras tenham pegado essa música dele e registrado ela em nome deles, ter feito o cadastro. Já estava registrado a música certinho no nome pronto. dele. Só que eles não botaram nem porque tu bota o feat lá no nome e o nome do compositor. Não tinham botado nem o nome. Nesse caso, ele colocaria só o artista, no nome do artista. Isso. Porque ele é compositor e o intérprete também, o primeiro, né? Isso. E aí o cara fez o cover dela. Pronto. Exatamente. Aí ele teria, por direito na justiça, ele não recebe a parte do fonograma do cover. Ele recebe só a parte autoral dele como compositor. Porque quem executou a música não foi ele, quem executou foi outra pessoa. Entendi. Então, automaticamente, quando ela vira um fonograma de novo ali, quem recebe é o cara o intérprete da música. Entendi. Entendeu? Mas assim, essa grana pode estar retida até hoje e não precisa de justiça para isso. Inclusive, a gente consegue pode até... A informação. A gente pode até ver sem custo. Sim, a gente depois pode eu te passo. olhar como é que está a situação dele, ver o que tem retido, né? Porque assim, para você entender, o direito do compositor, ele gera em torno de uns 30% do valor do fonograma. Né? Vamos supor, um exemplo. Se vamos imaginar, falar de R$1. Se ele tem R$1 hoje de ganho por uma execução de um fonograma, que não é isso, é só uma exposição, ele vai ganhar aí 30 centavos. Entendi. 28 centavos. Mas isso fica retido na plataforma que... Assim, a gente tem hoje uma empresa chamada Back Office, no Internacional, que ela faz recolhimento das plataformas. Né? Toda a parte do autoral. Ela retém já das plataformas, ela cobra já das lojas. A gente fala plataforma, não é plataforma, é loja de música. Né? O Spotify é uma loja, Deezer é uma loja, o YouTube acaba entrando como uma loja. Então, eles fazem esse recolhimento já e aí eles passam para as editoras. Você entendeu? Então, assim, qual era o lance dele? Ele tinha que ter editado essa música, buscado uma empresa para editar, a imobiliária da música eu falei há pouco, né? Onde essa imobiliária iria lá receber esse dinheiro e trazer para ele. E aí, nessa grana, a gente entra com um percentual. Entendi. Né? O trabalho que a gente faz, a gente tem um percentual sobre, a gente não cobra um valor fixo. Sim. X, não, a gente ganha um percentual sobre o resultado. Sobre o resultado final. Sim. Então, assim, poderia ter sido feito dessa forma. Então, às vezes, a falta de informação prejudica demais. Aí tem muita gente prejudicada. Aquele cara E sem contar que, nesse caso aí, desculpa te cortar, que as pessoas quando ouvem falar da música acham que são dos caras. Isso acontece demais, Nossa, cara, isso é acontece triste demais. isso, né? É triste. Aquele cara do Caneta Azul, lembra o Caneta que estourou a música da Caneta, você se recorda? Não lembro. Deve ser do ano passado, Caneta Azul, Azul, Caneta, só tinha essa música. Ela viralizou demais. No YouTube tem números gigantes. E tá no X até hoje, porque ele não... Quando ele fizer a distribuição, segundo a versão dele, o cara não fez o repasse dele, né? E aí, para você entender um pouquinho, quando a gente faz a distribuição hoje, falando da parte de distribuição digital, a gente tem um percentual dessa distribuição. A galera, inclusive, que estiver assistindo, quando assistir, né? A gente tá gravando, vai ser gravado isso aqui. A gente faz essa parte de distribuição digital. Então, a gente fica com um percentual, faz todo o trabalho, como eu disse, é de levar o produto até as lojas, a loja vende, a gente recolhe o dinheiro e traz. Entendi. Que era o que ele faltava nesse momento. Então, quem tiver suas músicas para distribuir, seus singles, seus álbuns, pode procurar a gente que a gente vai dar toda essa... Sim, a gente vai botar aqui na descrição do vídeo aí, dá todo esse contatos do Ravi. Esse toque como fazer, né? A gente direciona tudo certinho. Agora me fala aí, o Ravi, assim, a gente vai voltar já no ponto da sua história, mas só para aguçar o pessoal, esse mercado de música, fala um pouco pra gente, assim, o que as pessoas de repente podem ganhar fazendo alguma coisa disso. Me fala um pouco desse mercado. É um mercado milionário? O pessoal quer saber um pouco disso.
Cara, Fala um pouco do mercado pra gente o nesse mercado sentido. da música, quando eu disse mais atrás um pouco, eu fico triste com a forma que é visto a música, é justamente por conta disso. A música, ela produz muito, cara. Ela tem uma grande parcela hoje, né? Até mesmo no PIB brasileiro. A música, ela movimenta demais. Bilhões de reais por todos os anos, né? Uhum. Já fazia isso com shows. Depois o digital potencializou mais ainda. Só né? que Porque, mudou um assim, pouco o modelo de isso. negócio. Na verdade, agregou, né? Agregou. Durante a pandemia, houve essa parada de shows, né? Então Sim. ficou só o digital funcionando. Mas agora que já voltou tudo ao normal, e antes da pandemia, eram dois mercados que rendem muito, né? Que tem uma monetização muito boa. Que descentralizou um pouco, né? Porque você tinha grandes produtoras, hoje eu já vejo que parece que tá um pouco mais descentralizado. A galera tá começando a ficar mais autônoma um pouco, né? Justamente por quê? Pela exponencialidade do digital, por todas essas possibilidades. Vou dar um exemplo. Antigamente, as gravadoras elas dominavam, né, o mercado. Para você ter um trabalho, você gravar um CD, na época gravar um vinil, né, era tudo através de gravadora. A gravadora ela trabalhava, o modelo de antigamente, ela analisava o artista, via que tinha futuro, via que tinha talento, fazia o trabalho, lançava e ela pagava para o artista um percentual no CD, no disco vendido. Né? Antigamente veio o disco, vinil, depois veio o CD. E hoje acabou mudando isso. O modelo mudou muito. Né? Antigamente, vou dar um exemplo, pagavam-se 10%. Né? Um CD, ou 10% não, era bem menos. Um CD na época era vendido R$ 39,90, lembra? Isso, tinha nas lojas, mercados aí. Os caras ganhavam R$1, R$2 por CD. O compositor. No caso, o artista, né? O artista. R$ 2, R$ 3, R$ 5 por cada CD vendido, né? Então só se ganhava quando vendia milhões mesmo. Só aquele cara que estourava mesmo. Hoje em dia está um pouco diferente. Isso. Aí mudou. Aí acabou o físico, veio pro digital, né? Então hoje as gravadoras, até o modelo das gravadoras mudaram. Porque as gravadoras elas entenderam que a gente não precisa mais exclusivamente delas para trabalhar. Por quê? Porque existe eu, como uma distribuidora fazendo esse trabalho. Então hoje eu sou um concorrente de gravadora. Da gravadora. Bem falando, sabe? Hoje a gente é chamado de selo. Selo é como se fosse uma mini gravadora. A gente pega uma plataforma de distribuição e faz a distribuição através dessa plataforma. Que legal. Entendeu? Então, assim, a gente hoje não precisa mais... não vou dizer que não tem, né? Lógico que dentro da negociação fazendo sentido. Inclusive, a Malu ela faz parte de uma gravadora, inclusive uma das maiores do mundo, que é a Universal Music. A galera top. Já tem um salve pro pessoal da Universal, meu AIR Rigon, Babi, a galera top, aí. Né? O Buga da agência, a galera top. Só que assim, não necessariamente a gente consegue andar hoje sem eles. Entendi. Só que naquele momento, quando me surgiu a proposta, uma proposta muito boa, o contrato foi e voltou várias vezes, até estar dentro do que a gente... Antigamente não existia isso. As gravadoras era o famoso palavra de rei. Falou é isso, acabou e tem que ser, né? Hoje não, hoje elas são bem mais maleáveis, né? É muito mais fácil você negociar, porque elas entenderam também esse ponto. Acabou que o artista ganhou um pouco mais de poder nisso, né? Isso descentralizou de fato, como você falou, né? Então, assim, hoje, para você ter uma ideia, vou dar um exemplo de uma dupla, o Bruno e Marrone. O Bruno e Marrone, eles não fazem parte de gravadora, eles estão em uma distribuidora. Entendi. Por quê? Porque o acordo comercial é muito menor o percentual. Entendi. Vou dar um exemplo. Eu não sei qual é o acordo do Bruno e Marrone, mas acredito eu que deve estar ali em cima de 15%. 85%. Que Bruno e Marrone, 85%. Que eles ganham. 85% para eles, 15% para a distribuidora. Entendi. Mas geralmente um percentual praticável em cima de 70-30. 70 artista, 30 distribuidora. E antigamente era... Você falou, não dava nem 10%. Era violento, era muito diferente, né? Entendi. Então, assim, tem essa... Descentralizou e facilitou. Né? Então, assim, voltando à pergunta que você me fez, é um mercado bilionário, né? Hoje, com essa questão das plataformas, a monetização é violenta. Hoje eu falo para você que um single aí chega no top 1 do Spotify, os caras conseguem fazer aí uns 3, 4 milhões aí de arrecadação de, sei lá, 30 dias. Uau, nossa. É muito louco, muito né? louco. Muito louco. Então, assim, é uma exponencialidade violenta. Eu tenho muito medo hoje. Eu sempre falo isso com meus parceiros, eu não sei onde é que a música vai parar. Porque antigamente... vamos falar do sertanejo, né? Que tem uma história grande aí na música raiz, né? Falando até do empreendedor raiz, falar da música raiz. Tião Carreiro e Pardinho. Cara, eu sou apaixonado. Eu gosto de ouvir até hoje, né? Eu gosto de botar no carro e viajar ouvindo. Foram músicas que foram consagradas.
As músicas hoje não se consagram mais. Se eu te perguntar qual foi a música, mesmo do gospel, que estourou nos últimos 30 dias, 60 dias, já foi. Já foi. Já passou. É verdade. É muito Acelerou rápido. muito. Acelerou. Uhum. E aí minha preocupação é o que vai ser da música, e eu penso até na questão cultural mesmo. Sim, eu tenho essa preocupação cultural. Não, é verdade. Não só financeira. O que eu vou mostrar para meus netos? Eu não sei o que eu vou mostrar para meus netos. Vou ter que mostrar Tião Carreiro e Pardinho. Porque não tem como. Vai ficar os clássicos, né? Não tem nada mais se consolidou. É verdade. Eu acho que nos últimos tempos ainda o que a gente conseguiu consolidar ainda foi Jorge Mateus, lá pra cá acabou. Que virou o sertanejo universitário, né? Foi justamente naquela virada de chave, foi quando tudo estava começando 10 anos atrás, estava começando o sertanejo universitário tomar corpo, vindo Luan Santana, vindo toda essa galera, e eles passaram um bom tempo do mercado aí no topo. Então, assim, os caras conseguiram emplacar várias músicas, né? E essas músicas aí ainda deu uma consagradazinha. Não foi aquela consagrada, não, sabe? Mas ainda deu ainda. Eu ainda vou poder mostrar para meus netos, falar, isso aqui fez parte da história de vô mais vó. Jorge Mateus fez parte da nossa história, assim, né? No início ali. Então, assim, mas acabou, isso aí já era. Não, é verdade, cara. Aí eu vou te falar um negócio. Acorda Pedrinho foi uma semana. Tá muito viralizou rápido. Muito rápido, porque você tá aqui no Instagram, rolando ali, aí passa, acorda Pedrinho. Aí passa minuto, acorda Pedrinho. TikTok, ninguém aguenta mais. É verdade. O TikTok, principalmente. Fica massivo muito rápido. O TikTok é uma ferramenta que exponencializou demais, você ajudou muito a gente, mas ao mesmo tempo, cara, a música durando uma semana. Imagino para o modelo de negócio de vocês, é um desafio, porque você tem que estar sempre. Embora isso tenha uma conexão até, por exemplo, com o que a gente faz aqui. Você tem que estar sempre com novos produtos, né? Como você colocou. E aí é muito, muito importante a tua experiência, porque te dá um olhar mais assertivo naquilo que você vai lançar, feeling, naquilo, né? Que você vai. O feeling. Que é também, no caso do digital, do marketing digital, a mesma coisa. Que você ganha depois experiência, feeling, você não fica gastando mais energia, recurso com produtos que aquilo ali, não cara, faz sentido, que não faz né? sentido, não vai exponencializar, não tem chance de virar. Mas eu imagino, assim, o desafio para vocês como distribuidor agora, de realmente ter uma equipe, e eu não sei qual é a curva para que aconteça, desde pegar o cara iniciante até, de fato, ele escalar o negócio. Sim. Eu imagino que deve ser um desafio você estar sempre com novos produtos para que o negócio gire e tu consiga ter assertividades aí para viralizar alguns deles e o negócio... Isso. Hoje, para você ter ideia, hoje eu não faço acepção de artista quando me procuram. Hoje eu não... A parte de distribuição, eu não escolho. O cara me procurou, eu só distribuo. Porque a música ela tá tão doida. Eu tava conversando com o Carlos. Carlos, você vai ter aqui, né? Gravando um podcast. Sim, também. A gente gravou sobre exportação. Abração aí pro Carlão, nosso parceiro. Um amigo. O que acontece? Rapaz, deu um branco, tu acredita? Eu falei da exportação, deu um branco. Você estava falando do mercado, agora do desafio para vocês conseguirem novos produtos e alavancar isso. Aí você falou que você não faz acepção de... Porque eu fui mandar um abraço. Eu fui mandar um abraço para ele aqui, e aí eu lembrei de uma situação que a gente estava falando ontem, acabou, não sei como é que é a segunda, deu um branco aqui. E foi justamente a fala que eu disse para ele, falei assim, Carlos, o bom na música não é o melhor. Então, esqueça de o bom é o melhor, não. O bom, geralmente na música, não é o melhor. Se você observar hoje, todos os artistas que passaram naqueles programas de show de calouros, Fama, Ídolos e tal, ninguém foi pra frente. É verdade. É surreal isso. É verdade. Porque os caras têm muita técnica. Só que o mercado ele não quer técnica, ele quer o comercial. O povo que consome, o povo é leigo. Sim. O povo não entende de batida, o povo não entende de um ritmo, o povo não entende se tá afinado, se não tá, tal. No geral, no grosso, no grosso modo. Mas quando toca, é dançante, tem um temazinho, tem uma temática bacana. Aqui. Você entendeu? Já foi. Que mexe com a emoção da pessoa. Tem toda uma ciência por trás das músicas hoje. Sim. Para que o negócio consiga ter uma boa penetração de mercado. Isso. E tanto é, se você observar, quando surge uma música, ela estoura, consequentemente, eu falo porque talvez as pessoas não percebam isso, porque algumas delas não vão para o mercado. Mas a gente, como escritório, a gente recebe muita música, cara... Chega a dar nojo a quantidade de música que a gente recebe com aquela mesma temática. Porque o cara fala, porra, se estourou essa aqui, aí começa. Recente mesmo no mercado, há um ano atrás, acredito eu, 9 meses, acho que tem um ano já, surgiu aquela música, uma música do Thierry, a Rita.
né? O nome de mulher. Dava facada tal cara. Eu só recebia nome com nome de mulher, cara. A minha avó é Rita, rapaz. Ela ficava com a raiva dessa música. Ela ficava com a raiva danada dessa música. E aí, cara, eu recebia música de mulher assim, que nem eu sabia que existia. E aí eu falei, cara, que doideira isso. E a galera entra de fato nessa temática, tentando fazer só em cima daquilo. Cara, mas isso é um ponto. Eu vou puxar um assunto disso aqui pro empreendedorismo, disso aí, porque eu vejo o seguinte. O pessoal quer seguir a boiada, cara. Sim. Quer seguir um padrão. E a grande sacada, que aí pelo menos eu acredito que você deve procurar a mesma coisa aí nos produtos, quando você fala que você procurar bons produtos. A grande sacada é qual é o ponto diferente, o ponto de diferenciação. A gente fala no marketing PUV, né? Então, qual é o ponto único ali de posicionamento que você pode diferenciar do outro? Porque aquele lá não vai ser mais a mesma coisa. Então, eu vejo assim, cuidado, você que está assistindo que é empreendedor, não é porque você viu que sabe um ponto que eu acho que vai ajudar a clarear muito o pessoal nesse nível, até trazendo um conceito de marketing aqui. No marketing a gente fala muito sobre sofisticação de mercado, né? Sim. Então, existe 5 níveis de sofisticação de mercado, inclusive eu indico você aprender e estudar mais sobre isso. Mas vou exemplificar aqui, vai ajudar bastante isso. Que aí a gente vai fazer um ponto em comum com isso aí que você falou. Então, por exemplo, no mercado de emagrecimento, por exemplo, você tem o primeiro nível, que eu até dei um exemplo aqui no outro podcast que eu falei, que o cara botou uma plaquinha lá, aqui emagrece. Então, era o cara que, ninguém falava disso antes, todo mundo tinha essa dor, todo mundo queria... Sabe? No caso da música, imagina a primeira música lá que começou a estourar, o negócio tinha uma batida legal. E aí, o que acontece? O outro cara que viu que o fulano tava ganhando dinheiro com isso, que tava sendo legal, tava sendo popular, ele veio, não vou... Se ele coloca a mesma placa, ele ia vender, mas não igual o primeiro. Isso não é mais novidade, né? Não é o novo, Exato. Né? Aí, o que acontece com o mercado? Ele se sofistica. Porque as pessoas já estão acostumadas com aquele padrão. E aí, no mercado de marketing, tem 5 níveis de sofisticação. Então, é igual da música. Então, eu vejo muita gente errando, que não vai entender disso. Tenta fazer a mesma coisa que o fulano fez. Às vezes até consegue ter resultado, porque ainda está no momento ainda. Ainda está no hype ali, ainda tá acaba no surfando, hype, né? Mas na maioria é sempre você ficar aquém de quem lançou o primeiro. É o chamado efeito manada, né? Exato. A galera vai e segue. Uma prova disso é o que eu acabei de falar sobre a música Acorda Pedrinho. Cara, aquela música é totalmente... diferente de tudo que a gente viu nos últimos tempos. Não tem nada a ver. A banda, se você olhar para a banda, eu fui pesquisar que eu não conhecia, né? E olha que eu te falar um negócio, o povo até brinca comigo, meus familiares. Qual a banda que você não conhece? Porque de fato é um mercado que a gente tem que estar atento, né? Claro. E eu não conhecia esse pessoal do Acorda Pedrinho. E foi uma música totalmente diferente, cara. Do nada, Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, a temática não tem nada a ver com... Só que foi diferente. E aí qual é o lance hoje também? O lance das trends, né? Que são lançadas, são criadas. Eu vou dar um exemplo. Teve música que foi viralizada através de uma xícara de café. A pessoa acordava de manhã cedo com a xícara de café, abria a janela com a xícara ali mexendo e usava aquela música. Aí todo mundo começava a fazer ela... realmente, eu vi muita... Usando isso aí. E essas é chamado de trends, né? E essas trends aí tem feito muita música crescer por conta disso. Só que ao mesmo tempo também fica muito cansativo, porque a gente entra de novo no efeito manada. Todo mundo serve fazendo, chega a ser o viral, e depois a gente já tem que pensar no próximo viral. Daqui mais 3 dias tem que ter um novo viral. Já não serve tá mais. Muito rápido, né? E o que eu vejo muito agora, ainda mais no Instagram, a gente vê direto, e o cara falando, o pessoal fazendo propaganda, usa esse ring, né? Ring. Sim. Usa esse ring aqui que tá bombando, que teus posts vão bombar. Isso. Porque as plataformas utilizaram isso de estratégia. Isso, por um lado, é bom pro cara da música, porque todo mundo quer usar, ajuda a viralizar. Mas realmente fica um negócio massivo numa mesma linha demais, ali. Cara, demais. E aí isso aí acabou encurtando a vida útil desse produto, dessa música, desse single, entendeu? É verdade. Porque assim, você olha, é muito rápido. E principalmente com essa estratégia que os caras estão usando. Tem vários Instagrams hoje que você olha, os caras estão lá indicando. Sim. Usa tal áudio nessa foto, usa tal áudio no seu vídeo, que vai ajudar a viralizar. E aí vai e faz o que? Todo mundo, o efeito manada de novo. E aí nessa aí, daí acaba gerando essa massificação do produto e ninguém aguenta, né? E aí eu te pergunto, eu não sei, eu realmente não sei, a plataforma que realmente, por conta do áudio ali, ela ajuda ao alcance ser maior, ou você acha que é as próprias pessoas que ficam ali impulsionando isso que ajuda as pessoas quererem usar, porque ela vai achar que o dela vai bombar muito
e ela usa. Eu não sei se é a própria plataforma que está entregando mais. Isso aí, na verdade, está muito ligado ao algoritmo, né? Uhum. Tá ligado 100% ao algoritmo isso aí. Uhum. Geralmente, o que acontece? Quando a gente faz um lançamento, a gente vai fazer um lançamento, vou voltar pro digital, né? De um single, a gente tem a opção de fazer o pitching dela, né? Que é a comunicação, a gente faz uma comunicação com as plataformas, a gente faz toda uma defesa da música, sobre o artista, sobre os números que ele deu, sobre aquela música. A gente faz, de fato, uma defesa para que as plataformas abracem a causa daquela música. Legal. Por quê? Porque quando as plataformas vendem, as lojas vendem, elas ganham. Claro. É como o seu negócio, você vende um livro, você ganha. Você vende um infoproduto, você ganha. Sim. E qual é o seu interesse? Vender mais, você faturar mais. Óbvio. Uhum. E as lojas, elas têm esse mesmo conceito, esse mesmo pensamento. Né? Quanto mais eu vender desse single, mais eu vou ganhar. E aí, toda vez que a gente faz um pitch de lançamento, a gente automaticamente... Isso é feito para quê? Para que a gente consiga alcançar playlists, que é um grande influenciador no resultado final de um hit, né? Ontem eu estava até explicando isso, existe uma diferença entre música e hit. Música é qualquer uma, hit é de fato, depois que ele viraliza, que ele acontece, que ele dá o retorno. Virou um hit. É um hit, virou um hit. Legal. Era só uma música, né? Então tem essa diferença. Os compositores às vezes se perdem muito nisso. Ele vem lhe abordar, cara, tem um hit aqui pra você. Não, cara, não é um hit. É uma música muito boa. Que pode virar. Inclusive, vou deixar até um toque pros compositores também aqui, já que Sim, o claro. intuito é esse, é ajudar. Claro. Nunca façam isso. Nunca diga para um empresário, um cantor, que você tem um hit para ele. Primeiro que não é um hit. É uma música muito boa, acredito nessa música, dê uma atenção especial, acredito que você vai gostar, tem a ver com o seu artista, tem a ver com o que vocês estão falando, tem a ver com o papo de vocês, está muito dentro da linha. Dê uma atenção, escuta aqui. Agora não fala que é um hit, porque automaticamente, cara, já cria, comigo mesmo cria uma resistência. Quando tem um hit aqui, achei a música de sua vida tá aqui. Eu não vou ouvir, de verdade. Eu tenho um bloqueio já com isso de cara, já não consigo ouvir. Porque é muita audácia do cara, Sim. é uma prepotência muito grande o cara virar pra mim e dizer que ele tem a música da minha vida e tal. E não é assim. E música é sentimento até quando a gente recebe ela pra ouvir. Uhum. Às vezes, como é que eu gosto de escutar música quando eu tô fazendo? Eu faço repertório dos meus produtos, né? Eu não abro mão disso. Eu coloco pra tocar, faço uma playlist, boto no carro ali, baixo tudo e vou ouvindo. Não tô ali procurando música, eu tô ouvindo. E quando eu tô ouvindo, a que me chamar a atenção é a que eu vou dar atenção pra ela. Então eu tô aqui ouvindo a música, tá do nada, vem aquela frase de impacto, vem aquela melodia que me chama a atenção. Ó, isso aqui é boa. Aí eu tenho um segundo passo, que qual é? Ela voltar na minha mente. Eu brinco com meu produtor musical, né? Thales Medina, o gordinho do Pam Pam Pam. Beijo, meu lindo, te amo. Que é o seguinte, toda vez que a música volta em minha cabeça, ela volta em minha mente, ela já tem um ponto positivo já pra mim. Aí é verdade, tem música que tu ouve que o negócio não sai da tua cabeça. Isso. Então ela já começa a entrar, já tem algo, né? Já tem uma diferenciação cola, né? já. Um chiclete, é o chiclete, é chamado chicletinho. E aí, às vezes, ele mostrou uma música dele que já tinha sido gravada já, né? Até pelo Xande de Avião, que é um grande artista do Nordeste, o Brasil inteiro conhece. E eles, a música não viralizou com eles, não bateu. E a gente acabou gravando ela agora com outro artista nosso, a gente vai lançar e tal. E essa música, ela tá na minha cabeça, o tempo todo ela volta. E eu sei que a música ela pode não ser um hit Brasil, mas ela vai dar um resultado. Eu sinto, né? Legal. Uhum. Então os pontos são esses. Quando eu vou escutando ela aqui aleatório, porque quando você foca aqui, velho, aí você fica aqui, um exemplo, você tá ali na JBL olhando pra JBL pra ver se a música fala com você. Ela não fala. Comigo ela não fala, sabe? Comigo é bem natural. Eu coloco, às vezes eu tô no escritório, coloco pra tocar, tô fazendo alguma coisa, mandando um e-mail e tal, alinhando coisa, aí a música chama a atenção. Uhum. Aí eu falo, opa. Essa foi no potencial. subconsciente, sabe? Não foi. Eu não estava buscando a música. Então eu faço isso, eu baixo as músicas dos compositores, dou atenção. Agora chegou com esse negócio de hit, cara, esquece. Ó, acabou, aí, viu? Gente, aprendo aí. Inclusive, a gente tá com uma música nova agora, que é até de um compositor parceiro nosso, o Mica, né? Beijão também, meu lindo. E o nome da música ele é bem sugestivo. Não é um hit. Uau. E ela é totalmente... Cara, a música, depois eu vou te mandar pra você ouvir ela. Assim. Eu achei surreal a linguagem dela. Porque ele começa contando a história de que ele vai fazer uma música, mas ele não sabe como fazer a música. Mas essa música não vai ter dancinha, não vai ser viral, não sei o que. É toda no contra a música, cara. Toda no contra. Mas eu uso um elemento de marketing absurdo aí, que é o contra-intuitivo. Ela é totalmente no contra a música dele. Inclusive o título dela não é hit. Porque de fato o cara só queria... O resumo da música, a história, é que ele só queria passar pra ela o sentimento dele. Então não tinha que ter dancinha, não tinha que ser hit, não tinha que ser viral, não tem nada disso. Só quer saber o quanto eu te amo, acabou. Que massa. E a música ela só tem uma frase, que é o que ele começou a escrever, que é a frase final da música, né? Mas é muito interessante. Vou te mandar pra você ouvir. Manda assim, vai ser um prazer. E eu achei sugestivo isso. Não é hit.
Né? Que a galera chega... Inclusive, o nome da nossa editora é Essa é Hit. E olha pra você ver a sacada, né? Às vezes a gente tá atento ao mercado e tal. Sim. Geralmente, todas as vezes que um artista tá no show, ele cantando, ou ele tá gravando um CD ao vivo, ele tem muito esse lance de dizer essa é hit. Essa é hit, tal, que aquela música vai ser um hit. Sim. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse gancho e botei como nome da minha empresa. E aí eu falo, velho, os caras ficam mandando alô o tempo todo, essa é hit, essa é hit, essa é hit, entendeu? Então é um negócio bem natural. Entendi. Essa é hit. Então, assim, é um termo que popularizou no mercado. É um termo e a galera acaba soltando isso aí. Legal. E aí eu bato e às vezes, fulano mandando alô toda hora pra mim, chega a ser chato. Essa é hit. Essa é hit, essa é hit, essa é hit, sabe? Agora deixa eu te perguntar, Ravi, vocês como distribuidora, vocês têm algum... Vocês vão só numa linha do mercado, por exemplo, vocês vão só no gospel, só no sertanejo ou não? Vocês... Não, hoje está bem amplo. Tá amplo. Pelo fato do nosso mercado, hoje, falando de gospel, falando disso, eu vou até citar um ponto aqui, assim, que é um entendimento que eu tenho, né? Você tem um conhecimento bíblico muito maior do que eu, né? É nítido. Imagina, né? para com... é nítido, isso é muito bom. Tô aqui também para aprender, quero muito aprender. E assim, hoje eu vejo, cara, que se falando de gospel, existe uma linguagem hoje na música, gospel secular. Sim, né? sim. E, cara, eu sou totalmente contra isso. Sim, sim. Por quê? Eu entendo que quando você rotula dessa forma, você divide um povo, né? E o que eu acho? Concordo. Sabe? E eu acho isso aí, cara, surreal. Por quê? Qual é o meu ponto de partida disso? Eu não conheço um médico gospel, eu não conheço um pedreiro gospel, eu não conheço um engenheiro gospel. Só o músico tem que ser gospel. A música tem que ser gospel, é verdade. Por quê? Aí você busca na Bíblia, onde é que tem gospel dentro da Bíblia? Sim. Eu não sei. Se alguém souber, me manda no privado aí depois, no meu Instagram, onde fala de gospel na Bíblia, que eu não conheço. Só que existem temáticas de música, né? Então, respondendo a sua pergunta, hoje eu distribuo tudo, né? Tudo assim, entre aspas. Tem situações que chega para mim que às vezes eu não chego pro artista, pro cliente, e falo, cara, eu não vou distribuir sua música. Eu dou um jeitinho ali de dar uma escorregada com jeito, carinho, claro, para que eu não distribua aquela música, porque ela de fato ela não faz sentido para mim, de fato, né? Inclusive, recente, um parceiro chegou com um produto, cara, entra nesse produto, distribui esse produto, e eu falei, cara, se você me pagar, aí nesse ponto eu fui mais incisivo. Assim, ó, se você me pagar, eu não entro, porque não tem nada a ver comigo, não tem a ver com o que eu acredito, tá totalmente fora. Não entro, não entrei. A distribuição, ele acabou fazendo com uma outra pessoa, tudo certo também. Porque, de fato, qual a minha preocupação hoje? Eu não sei se isso é... Eu sempre tive muita preocupação, assim, social com as coisas, sabe? Assim, tudo que eu faço. Mas uma preocupação que eu tenho grande, que eu sempre observo, meu maior medo é chegar em casa, eu tenho 2 filhos pequenos, 8 e 10, e chegar lá, ter eles na frente da televisão, no YouTube, dançando uma determinada música, ou cantando determinada música, e eu for reclamar e falar, não, pai, mas essa música é sua. Mas essa música é de sua artista, essa música é da Malu, essa música é do Gael, essa música é de fulano. Então eu não faço. Vai contra um princípio, valor. Você tá entendendo? Então eu não faço. Hoje mesmo, quando os caras me mandam, inclusive a gravadora já mandou música, tá rolando um feat pra Malu e tal. Quando eu escuto, eu falo, cara, não tem nada a ver com ela. Me desculpa, mas assim, arrume outra que faça a linha dela que a gente vai fazer. Agora essa não tem nada a ver. E eu não vou... A linha dela é o quê? A linha dela é uma rocha, né? Legal. Aquela linha da Marília Mendonça, rotulada de sofrência, aquela sofrência é nossa. Sim. Aquilo é Bahia. Existe um ritmo na Bahia que surgiu em Candeias. O Nordeste tem muita essa de criar ritmo, né? A gente cria muita coisa. É muito forte. E a Bahia criou o arrocha, que é aquele arrocha de Pablo, né? Que era chamado Rei do Arrocha e tal. De Pablo, houve um novo rótulo chamado sofrência, que foi quando o sertanejo pegou o termo nosso, acrescentou uma bateria, uma sanfona no arrocha, porque o nosso arrocha é feito de teclado, é um teclado de ritmo, né, chamado. Eles acrescentaram essa sanfona e esses violões, né? E aí acabou rotulando, ficou mais sertanejado, com arrocha sertanejado. Então eles pegou esse rótulo de sofrência e seguiu, né? A gente ouve muito falar de sofrência. É algo novo, né? A questão da sofrência. Não era a gente não ouvia como uma temática musical. Isso. Então, assim, a linha da Malu hoje basicamente é isso, é a sofrência, né? Entendi. A gente acabou de lançar um DVD dela, 11 faixas inéditas, tudo nessa linha da sofrência. Legal. Por que essa linha da sofrência? Eu vou mais na linha do lance mais romântico. Né? Tem música que fala de Gaia, tem. Né? Agora a gente está com uma música nova, que é o LX, o nome da música. Ela conta a história de um cara que deu todas as redes sociais para a esposa, só que ele traía a mulher pelo bate-papo do LX. Ó, que doido. Ela fala, se quer saber, se ele te trai, vai no app do LX. Que isso. Tem anúncio, favoritado, coração e muito mais.
Que isso? O cara criou um anúncio com a mulher, batia o papo, a mulher ciente que não era traída porque tinha todas as redes do cara, Instagram, Facebook, tudo. Então, meu marido é um santo. E aí, cara, o que eu mais fico de bobeira é com a criatividade do povo, é incrível. Não, e o pior não foi nada que não foi do povo, foi minha. Aí ali a mulher, rapaz, você não sabe. Ela deve ter pegado o teu LX na hora. Lógico. Na cara dela lá, ó. E o mais engraçado é que ela falou assim, ouvindo a música, de quem é essa música? Eu falei, minha. Sua e de quem mais? Minha. Sua? Como assim sua? Aí ela tomou aquele susto, né? Eu falei, como é que veio essa música? Eu falei, veio, velho. Música é assim, música chega. E música, cara, às vezes a gente fala dentro do ecossistema que a gente vive hoje, né? Uhum. Da galera que a gente segue, que a gente tá. A gente fala muito sobre baixar download, né? E música é isso, música também é download. Sim. Ela tá solta, que ela tá planando aí, a gente vai de fato e baixa um download dela, né? E isso está muito ligado, vou voltar um pouquinho no que a gente falou sobre o gospel e tal, isso está muito ligado à temática. E a temática está ligada à ambiência, melhor dizendo. A ambiência que você vive... É o que promove, né? Promove essa... Então, assim, tá tudo ligado aqui. Vou dar um exemplo. Qual a música é feita das favelas hoje? O funk, geralmente. Aí o funk, geralmente, ele tá ligado a quê? A droga, a prostituição, a arma. Por quê? A luxúria. A luxúria, a ostentação. É a temática daquele lugar. Sim, é verdade. Você entendeu? Então, assim, tem muito a ver isso. Aí você vai pro gospel, né? O rótulo gospel com gospel. Tá falando de quê? Adoração, Deus, tal, não sei o que, família. Por quê? Porque é a ambiência daquilo ali. Você vai pro forró, o forró tem o quê? É a comunidade, né? É, a questão nordestina, né? O forró mais raiz, de Luiz Gonzaga. Ele tá falando de quê? Tá falando da terra, tá falando de coisa ali da temática. Sim. Então, assim, a música a gente baixa esse download dessas coisas, né? Só que essa do LX, ela não teve. Cara, essa do LX doido, né? Vai estourar. Cara, ela estourar. E aí foi muito doido. Eu falei assim... E ela pegou meu LX pra olhar. Deixa eu olhar seu LX aqui, né? Lógico, em tom de resenha. Ficou curiosa, ela tá rindo aqui. Ela tá rindo, mas foi muito doido assim. Deixa, eu vou pegar agora a tua rede social do LX também. Do LX. Então, assim, mulheres, ó, vai lá no LX. Eu não tô botando fogo, não, mas os homens também, né? Cara, mas isso é incrível, sabe? Porque teve um amigo, eu fiquei sabendo através de um amigo, que tinha um produto que ele tava vendendo na internet, que era um rastreador pequenininho. Sim. Então, a proposta, a gente fala muito sobre oferta, né, no mercado. O que é a oferta? É o complemento todo, assim, qual a dor que ele tá ali resolvendo, com o produto realmente ser inovador, ser bom. E aí, esse produto ele vendeu muito como rastreador de carro. Só que rastreador de carro já é meio que muito comum. É clichê, né? É clichê, mas ele vendeu muito nessa linha, só que parou de vender o produto. Aí ele mudou a roupagem, ele mudou a oferta do produto e falou... Pega um rastreador pra colocar pro seu marido. Cara, e estourou. Fez mais de $500 mil com esse rastreador. Mas só mudando a roupagem, pegando essa dor. Pegou o mesmo produto, né? Achou a dor, conectou e vendeu. Só mudou a roupagem. Esses dias eu vi um anúncio de um caminhão, apareceu no Instagram, um cara que pega frete. Aí ele fez uma tabela de valores atrás. Mudança X... Botou, né, os valores. Primeira mudança X, aí ele botou em caso de divórcio, separação, 50% de desconto. Cara, achei muito massa aquilo, sabe? Pra levar a mudança do cara, se for casado, tipo, R$100. Se for divórcio, ele só cobra só 50. Se tiver sido ele que levou a primeira mudança, tem mais 10% de desconto, sabe? Cara, o brasileiro é muito ninja, cara. O brasileiro... Eu acho que o marketing foi inventado por a gente, porque não tem condição. Eu também, é incrível. O marketing foi inventado pela gente. Aí, voltando, pegando o gancho aqui do lance do gospel, cara, eu acho isso assim, respondendo a sua pergunta, a gente distribui tudo, mas não é como diz na Bíblia, né? Tudo é lícito, mas em tudo convém, né? Então tem coisas que não me convêm, eu não lanço. Sim. Hoje eu não tenho um produto gospel ainda, né? Não tenho um produto gospel. Recente eu tava até... Que hoje agora o que tá famoso é o worship, né? Não sei nem, daqui a pouco a gente vai virar uma temática. Né? O worship, na verdade, ele virou um estilo musical, né? Como a gente criou a Rocha Sofrência, o worship acabou virando um estilo, né? Semana mesmo eu vi até aquele Hananiel, né? Hananiel. Ele postou até um Reels falando sobre isso, de um produto que ele tava lançando naquele momento que não era worship. Aí ele fez até uma ironia assim, né? Para as pessoas que dizem que eu só faço worship, que eu só sei fazer worship, tal, pega essa pedrada aí, uma parada desse tipo, né? Que ele sabia produzir outras coisas. Então, assim, eu não tenho um envolvimento com o meio gospel, assim, né? Se falando, mas eu entendi que o worship acabou virando um estilo musical, né? Sim. E aí, voltando... Mas aí vem uma coisa que é legal até falar, que eu vejo assim, muito...
puxando a raiz, ó, puxando a moda dos Estados Unidos. Certo. A gente tem, na questão do gospel, do worship, tem muito essa questão, coisa que da música brasileira a gente vê que, assim, outros estilos musicais são criações próprias aqui do brasileiro. Sim, sim. Do Brasil, não tem uma referência. Na verdade, a gente exporta referência em muitas Sim. coisas, em MPB, em sertanejo. Por isso que tanto é que tem uma coisa que eu vi esses dias de alguns cantores, artistas que vão fazer shows lá em outros países, fazem shows para brasileiros. Sim. Então tu vê que de fato o Brasil, muitos estilos musicais têm uma questão da naturalidade, algo de raiz do próprio Brasil, coisa Sim. que eu já vejo assim, o do gospel trazendo muita referência. Pegando de fora. De fora, uhum. Inclusive você falou esse lance de turnê lá fora, a gente fez recente uma turnê na Europa, né? Com a Malu. E assim, cara, aquela turnê pra mim foi uma validação do produto. Você começar um produto do zero. A menina trabalhava em uma loja, domingo a domingo, né? E aí você pegar aquele produto, formatar ele, executar, chegamos ao top 2 do Spotify. Uau! Só não batemos no top 1 porque na época tava aquele Israel e Rodolfo tava dentro do BBB. Uhum. E aí a Som Livre tava espancando a música Batom de Cereja, porque o cara tava lá dentro, tinha tudo a favor, né? E aí, mas assim, cara, a gente passou assim, raspou de ir pro primeiro, Uau, sabe? que isso, que massa. E aí chegamos ao 20º no top global, no mundo. Isso dá no mundo? No mundo, Uau. no mundo. Isso dá quantos assim não é visualizações, né? No caso é conta streams, né? Uhum. Total hoje essa música ela tem uns 350 milhões Nossa. de streams mais ou menos. Que entre massa. YouTube e... Que legal. A última vez que tá nessa meta, 350 milhões. Que legal. Aí você vê como é que é doido a exponencialidade do digital. Zezé de Camargo vendeu 50 milhões de discos. Eu vendi 350 milhões de streaming em um single. Nossa, é forte. O cara viveu a história dele, né? Uhum. 50 milhões de cópias. E isso em quanto tempo? A carreira dele toda, né? Não, eu digo no caso cara, o meu foi... Como eu peguei esse iniciozinho do TikTok, a gente passou um tempo maior nas plataformas batendo um tempo mais, né? Uhum. A gente deve ter passado aí de top 10 no Spotify, a gente ficou aí uns 45 dias. Que legal. Que é muito bom. Que legal. Né? Que é muito Sim. bom. Ainda mais né? para a correria que tá hoje? Com certeza, muito bom mesmo. E esse período que a gente fez esses streams aí de 350, mais de 350 milhões, foi aí em uns 3, 4, 5 meses aí no máximo. Né? Porque ela tem a curva, né? Ela inicia, sobe, depois ela desce. Sim. Normal. Uhum. Principalmente se tratando desse momento que a gente vive, né? Uhum. É muito rápido. Só que como a gente pegou esse iniciozinho, essa virada, o TikTok começando a galera entrar na onda, então ela demorou um pouco mais, ela performou muito mais, entendeu? Que legal. Então, Mas, nossa, pra gente foi grande case. Não, demais, cara. E eu costumo dizer o seguinte, se a gente for fazer a matemática, a Anitta chegou ao top 1 global. Nós chegamos no 20º. Só que a Anitta, ela já tinha uma carreira já consolidada. Então, o top 1 dela perto do nosso top 20, nosso top 20 tem muito mais valor, você entende? Sim. Pô, produto do interior, Sim. produto pequeno. Chegar onde chegou, a relevância. Você tá doido, né? Matematicamente Sim, falando, proporcionalmente se a gente for olhar proporcional, você tá doido. Uhum. Foi um case violento. Então, assim, a gente Parabéns, tem muito bom. um caminhozinho ali já. Eu costumo dizer, não existe... O sucesso, ele não tem uma receita. Uhum. Né? A gente não tem uma receita do sucesso. Se fosse assim, não tinha nem como, Não, né? Porque todo mundo ia ter aí. Né? Assim também como no seu lançamento. Claro. São testes. Sim. Você faz um tráfego, você testa, acertou, não, isso aqui não funcionou, vamos repetir. Às vezes você repete isso aí, ele não performa tão bem da mesma forma em um outro livro, Sim. né? Às vezes porque o segredo tá no testa rápido. Sim. É o MVP. Sim. É o MVP, cara. Faz o MVP, testa rápido, barato, deu certo, vai pra frente. Não deu, esquece, vai pro próximo. Você acaba deixando não deixa tanto dinheiro na mesa. Isso, né? porque senão é muito difícil na minha experiência, por exemplo, trazendo para esse contexto aqui, por exemplo, um produto que não deu certo de cara, e eu fazer ajustes, normalmente mesmo fazendo ajustes, não vai. Quando é para dar certo, de cara já dá. Aconteceu isso com a Malu. A Malu, a gente pode dizer que a gente fez um 7-1 com ela, né? Como assim? 7-1 no sentido de produto, né? Não do primeiro... porque assim, no mercado de livro, de curso, né? Uhum. Ele tem uma certa diferença um pouco do nosso. Mas assim, a gente lançou o primeiro trabalho dela, o primeiro CD dela, o álbum dela, em 4 de julho de 2019. Eu programei para abrir a agenda dela em novembro. Eu abri em setembro. Já antecipou. Uhum. O próprio produto falou por ele.
A gente viralizou já uma música lá, essa mesma música que viralizou com 300 milhões, ela viralizou no Arrocha, na Bahia. Nossa. A gente tem mais de 50 milhões no YouTube com ela, na versão de Arrocha. Uhum. E aí o que acontece? A gente viralizou ela e depois quando fez uma versão dela, um remix dela, foi tipo o lance do cover. Uhum. Só que foi a gente fez as duas, tanto a Arrocha como essa versão, com o DJ, no DJ Lucas Beat. E aí essa um música dia fez milhões. Estourou. Que né? massa. Então, assim, acaba que fez mesmo um 7-1 em um lançamento. Só que tem produtos, às vezes, que você coloca, tanto é que hoje o nosso MVP é um pouco diferente, né? Desse mercado de vocês. Sim. Mas, assim, você não pode, eu particularmente eu não gosto de pegar um produto agora e já sair botando ficha nele sem saber o que vai acontecer. Eu testo ele primeiro ali no próprio Instagram do artista. Eu testo ali já para... Hoje a gente tem algumas plataformas. A gente tem um site no Nordeste que é muito forte, que é o Sua Música, suamusica.com. É gigante ele. Então a gente sobe no Sua Música esse CD. É uma plataforma que ela não paga ainda direitos autorais, mas também a gente não paga também para publicar. Sou Música? Sua Música. Suamusica.com. Que legal. É muito grande ele. E aí eu subo esse CD e aí eu espero sentir. E aí a galera começa a postar, compartilhar no Instagram e tal. Aí eu começo a sentir qual música tá performando melhor. Então, geralmente, eu não vou pra cima da música logo de cara. Pra você ter ideia, essa música, ela chama de Descarranhado. Essa que viralizou, né? É Descarranhado, minha, que a bicha arranhou até a anzora. A gente fala que ela é a Fênix. Ela, quando ela tá morrendo, ela ressurge do nada. Eu nunca vi um trem desse, não. A gente tá, tipo assim, a gente trabalhou 3 anos com a música praticamente, cara. De quando a gente começou com ela na versão do Arrocha, aí teve essa transição e esse remix que a gente fez, ficou praticamente 3 anos de carreira com a música rodando, dando um resultado pra gente, né? Que legal. E aí, hoje eu faço isso, a gente sobe um conteúdo. Sim, aí eu subi esse CD, ela era a 11ª faixa, não era, pra você ver, não era a música, até porque ela não era nossa. A gente tem um formato de trabalho no Nordeste, um CD promocional. A gente pega a música de outros artistas, como se fosse o cover. Grava ela no estilo nosso e sobe. Porque a galera, às vezes, sai um sertanejo, mas eu não gosto de sertanejo, eu gosto de ouvir na rocha, por questão cultural e tal. Mudou um pouco a temática. Mudou legal. ali, né, o ritmo, gravou. E aí, essa música ela era a 11ª faixa. E eu comecei a observar o povo começando a ouvir ela. Essa música ela era de exclusividade do César Menotti e Fabiano, composição do Thierry, exclusividade do César Menotti e Fabiano. Geralmente você compra a música hoje, o direito dela por 1 ano, né? E aí, quando a música começou a performar bem no Nordeste, eu observando ali, né? Tô sempre atento ao que tá acontecendo. Eu vi que tava acabando a exclusividade do César Menotti e Fabiano. Aí eu fui, comprei a música, pra você ver que doido. Fui lá e comprei a música. Você tá atento ao mercado, né? O que tá acontecendo. Comprei a exclusividade dela. Cara, muito bom isso aqui. Eu vou puxar esse ponto aqui, porque ele falou algo incrível. O empreendedor, e é isso que tu sabia que... tem um dado que até um entrevistado que eu fiz aqui no podcast, ele me trouxe, que ele falou, Lucas, aquele dado do Sebrae que fala que a maioria das empresas falem de 2 a 5 anos. Sim. Ele falou, teve um cara, um executivo do Sebrae, que quis entender por que disso, qual era o principal motivo. E ele pegou relatórios, só que ele não estava convencido, estudou até conseguir chegar num ponto lá, que ele descobriu que a maioria passava o empresário passava do estratégico para o operacional. Parava de analisar mercado, parava de fazer... Então, o que eu vejo é o seguinte, o que tu falou agora é também a mesma análise minha. Eu treino meu olhar para mim perceber o meu mercado. Porque eu entendo que se eu perceber o mercado, coisa que o nego não tá vendo, eu vou sempre tá com coisas no alto, sempre faturando bem. Você vai dar sempre um passo à frente, né? Exatamente. Então, treina o seu olhar para perceber o mercado. A gente tá falando do mercado da música, que é um mercado bilionário. O Diego tá trazendo aqui uma estratégia clara que ele faz. Então, aprenda assim, no teu mercado, tem um olhar atento pro seu mercado, de ver, de poder estar um passo à frente, o que tá vindo aí na frente, aí, o que estão fazendo, o que você pode fazer diferente. É isso aí que tá a sacada, aí que tá você faturar alto, ter uma lucratividade boa, tá nisso. Isso. É fazer o diferencial, tá atento, né, de fato, ao mercado, às mudanças do mercado, né? Sim. Quando você olha, cara, às vezes eu tô assim essa semana que aconteceu, eu tava em casa, assistindo Netflix com os meninos, aí apareceu aquela tela assim com as capas, né? Criativa de cada filme, de cada série. Aí eu fui lá atrás nas locadoras, cara. Eu me vi na locadora com toda aquela... Eu fui bem assim, eu me vi de frente ali pra locadora, que as prateleiras, né? Com cada DVD, capa, com cada capa ali. Falei, cara, que sacada os caras tiveram
né? Assim como o táxi com o Uber, Sim, né? sim. Várias Sim. evoluções que a gente teve aí na música, né? Uhum. Ou na música não, de um modo geral no mundo do mercado, né? Vários segmentos, tinham sempre alguém atento para evoluir aquilo que ficou arcaico, né? Como a própria câmera fotográfica. Sim. Cara, que sofrimento, aquelas Claro, 24 poses, né? A galera aí mais jovem não vai lembrar. Mas jovem não, que eu também sou novinho, né? Eu sou de Acorda Pedrinho pra cá. Mas assim, você tinha 24 poses, chamava, né? 24 poses pra você tirar uma foto, você tirava as 24, tinha 24, 36, 12, 24, 36. Eu cheguei a revelar alguma coisa. Né? E aí o que acontece? Aí qual era a grande sacada? Você não sabia como é que ficou a foto, você não tinha visualização. Se você abrisse o filme, você corria risco de queimar, perder aquelas fotos. Então, assim, era tudo no escuro. Você não conseguia encaixar direito. Então, assim, às vezes você tirava uma foto, arrancava a cabeça de um, arrancava o braço do outro. E na sua grande maioria perdia muita foto ainda. Não, e tô falando de um ponto, inclusive de um case, que eles tiveram a oportunidade de lançar a digital. Porque a máquina digital, se eu não me engano, saiu de dentro deles. Foi alguma pessoa de dentro da Kodak que criou, trouxe a ideia do digital e os caras não abraçaram. Não abraçaram. Tu vê que às vezes a oportunidade tá debaixo do teu nariz e você não percebe. Tá do nosso lado. Então, assim, isso também é um ponto. Vale ressaltar isso aí. Que tenhamos também essa percepção de dar oportunidade a quem está do nosso lado. Uma realidade sobre isso é a própria música Disco Arranhado. Eu te falei que eu gosto de fazer meu repertório. Só que essa música não fui eu que trouxe pro repertório, foi meu produtor musical. Que legal. Então, se eu tivesse aquela parada de só eu que faço, só entro o que eu quero, é minha palavra final que basta, não tinha entrado. Da mesma forma que a Kodak, ela teve a oportunidade de ter lançado a música digital, de ter evoluído, de ter pulado para um smartphone, que tinha muita... acaba tendo, né? Tava ali na frente. Os caras perderam o mercado. E a potência que eles eram, bilionários. Os caras acabam perdendo o mercado. Por quê? Porque não apostou, né? Assim como a própria Apple, né? A Apple tem a história, quando você assiste o filme lá do Steve, né? Você vê que teve situações parecidas, né? De não acreditar. Então, assim, dê oportunidade pelo menos para ouvir, para ver essas ideias, o que o seu colaborador tem a oferecer, a somar, né? Porque às vezes você quer centralizar tudo, centraliza demais ali, não dá oportunidade para esse colaborador, para uma pessoa da equipe chegar junto e te mostrar algo novo. E às vezes, como você falou, pode estar debaixo do seu nariz, pode estar do seu lado. Grandes empreendedores hoje, por exemplo, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele quando teve a sacada de entrar com uma proposta no mercado para o inglês profissional, que ele começou a vender para empresa e um monte de coisa, ele trouxe esse olhar que ele tinha feito do mercado para a empresa de inglês que ele trabalhava. Os caras não queriam, ele saiu e abriu dele. Então, eu gosto... O Kepler, João Kepler, que é investidor anjo, ele fala que ele hoje ele ouve todos os empreendedores que chegam até ele. Então, às vezes, ele fala que é xixi-pite, onde ele está, tem alguém falando de empresa, de negócio, mas ele aprendeu a ouvir, porque ele já perdeu a oportunidade, se não me engano, ele perdeu a oportunidade de entrar, acho, no Uber, alguma coisa assim. Que um negócio mais... Cara, imagina. Que um negócio bilionário, pô, não entrei e o cara me ofereceu lá atrás. Tem um axioma de Zurich, você já ouviu falar dos axiomas de Zurich? Já ouviu falar? Os axiomas de Zurich são os princípios dos banqueiros suíços. Quais são os princípios que eles levam na vida dele para negócio, para investimento, para tudo. Então, assim, quais são a forma como eles investem, a forma como eles fazem a leitura do mercado. O Gary Hunter, se não me engano, Gunter, me fugiu o nome do autor, ele denominou como os axiomas de Zurich. Então tem vários lá, axiomas que você segue, que assim, cara, fenomenal. O livro, tanto para investimento, para negócio, né? É um livro. E ele fala que, cara, um grande erro é quando tem essa soberba, né? Que você perde oportunidades, às vezes, por causa de uma soberba. Isso. Inclusive, quando eu te falei sobre o digital, que eu não faço acepção de artistas, e quando eu te falei que o bom não é o melhor, é justamente por conta disso. Às vezes você vai olhar, você olha para um produto na parte técnica e fala, velho, que merda. Desculpa a palavra, mas que merda. Literalmente falando. Só que aquela parada tem um público, tem um consumidor final para aquilo. E às vezes aquilo ali é uma parada que vale dar grana. Eu vou lhe dar um exemplo. Não sei se você se recorda, ano passado, não lembro exatamente quando, rolou um meme do mecânico, do taco-taco que não pega. Você se recorda disso? Não. Você não chegou a ver isso, não? Não cheguei. Cara, foi um negócio Eu devia estar lançando oferta. Foi estrondoso. Como é que foi isso? Um cliente ligou para um mecânico, né? Esse mecânico eu conheci ele, um parceiro nosso, o Lecinho. Cara, é o seguinte, meu carro tá com problema tal. E aí eu falei, como é? Aí ele pega e explica, né? Taco e não pega.
Aí o cara responde pra ele, o mecânico, né? Mas ele faz tchon pra pegar e não pega. É bem engraçado, cara, é bem engraçado. E aí o cara aí ele fala, ou ele faz tchon ou ele faz tac e não pega. Pega, né, no telefone conversando ali na maior naturalidade no WhatsApp. Uhum. E aí, pô, esses áudios viralizaram, vazaram esses áudios. Um cara pegou essa e transformou isso em música, colocou por baixo, né? Depois você dá uma olhada na internet, vai ter isso lá. E aí o lance que eu te falei de estar atento, de estar à frente do mercado. Quando aconteceu isso aí, eu sabia que aquilo ia bater. Eu falei, isso pode durar uma semana, mas isso vai bater. Corri, peguei os caras, chamei o mecânico, tinha um parceiro meu envolvido, que já conhecia o mecânico, na verdade. Ó, pra você ver o lance do feeling. Eu tava no escritório, um brother meu pegou e me mostrou os áudios. A conversa original. E tal, no pé, velho, isso dá música. Né? Porque eu já sei como é que é o Nordeste nosso, já sei como é que é. Cara, isso dá música. Beleza. Quando deu assim, 2, 3 horas depois, um parceiro me liga, velho, você tá no escritório? Eu falei, tô. Precisa ir urgente agora falar com você. Eu falei, não, beleza. O cara me chega lá, velho, escuta isso aqui. Eu falei, moço, o cara me mostrou isso nesse stand, foi com o cara que se virava música, ele já tava, era pronto. Ó pra você ver. Olha isso. Só que aí o que eu fiz? Vamos lançar isso aí no digital. Vamos pegar e vamos lançar. Fizemos um clipe, rapidão, soltamos esse clipe. E esse áudio viralizou, cara. Tiro Lipa, o Whindersson, Safadão, a galera toda do humor no Brasil. E todas as páginas compartilhou isso. Então, assim, acabou monetizando. Não foi uma parada milionária, mas deu uma monetização. Sim. Então, assim, você acaba somando. Sim. Pô, você tá com um produto bem... Aproveitou um trend, né? Aproveitou um hype lógico, ali. Lógico. É como um produto. Sim. Tem produto seu que ele vai escalar muito mais, tem um que vai escalar muito menos, mas aquele menos, vamos supor que ele paga a operação todinha do seu escritório no mês. Exatamente. Não, o outro pode pagar jogo. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não, exatamente. E esse é o jogo. Cara, não significa que todos os produtos que você vai lançar vão ser produtos de multimilionários. Tem produtos que vai fazer 6 dígitos, vai fazer 5 dígitos, tá bom. E aí por isso aí que eu não faço exceção. O cara chegou com um produto, eu dou uma olhada, inclusive ela sofre muito com esse lance digital. Porque quando ela vai subir, ela tem que ouvir, né? Às vezes ela para ouvir ali, para ver. E hoje a gente tem um time dentro do TikTok, que é o tempo que a gente coloca da parte que vai ser executada na música para estar disponível, os 15 segundos que tem. Sim. Então, às vezes, o artista não manda pra gente, a gente sempre pede, ó, cara, manda os 15 segundos que você quer que coloque. Qual o tempo? Marca o tempo. O tempo inicial. Vamos soar a 1 minuto e 20 dessa música, você coloca o tempo. Então, eu vou dar de 1 minuto e 20 até 1 minuto e 35. Então, eu sei que aquele trechinho é o tempo que vai aparecer. Quando você vai colocar a música no Instagram, você coloca a música, ela já vem pronta. Ali a gente determina quando a gente sobe a música. Legal. Entendeu? Então ela vem a parte chave da música, que é o refrão. Entendi. Você pode ver que ela não começa ali pelo início, ela tá sempre no refrão. Sim. Você entendeu? A gente que pode mudar lá depois. Aí você tem as opções de mudar, mas ela já vem a marcação, que essa marcação é feita por a gente. Entendi. Então ela acaba sofrendo muito com essa, velho, eu tenho que ouvir essas porcaria aqui e tal. Só que a gente sabe que é uma parada, é o que eu falei, né? A gente faz o que precisa ser feito. Sim. Então eu não faço acepção. Tem uns que vão estourar, vai dar milhão, tem outros que vão dar um pouco menos. Tem produto pequeno. Então, assim, a gente sobe, eu tenho um produto que não me dá 50 centavos de dólar por mês. Mas tem produto que deixa 20 mil, que deixa 15, que deixa 12, que deixa 30. Então, assim, a gente vai somando para ter. E aí o lance de estar atento, deixando em mais um insight para a galera, sobre estar atento ao mercado, de um modo geral, isso aconteceu comigo no próprio digital. Eu era cliente no digital, eu só fazia distribuição da Malu, né? Primeiro eu era cliente, aí eu comecei a estudar, eu vi que era um mercado muito bom, falei, cara, eu preciso distribuir, isso aqui é muito bom, tem uma exponencialidade muito grande, eu quero fazer isso. Pedi um parceiro para me colocar com ele na distribuição, falei, cara, me bota aí, me dá aí 10, 15%, e eu vou, como a gente tem 30, né? Eu falei, me dá 10, 15%, de 10 a 15, e eu vou trazer os artistas para você. Não dá, isso aí não faz sentido, não dá para gerenciar um produto com menos desse valor, esse percentual. Eu falei, não dá, então eu vou estudar. Beleza. Aí eu expliquei para ele, falei, cara, você tem que entender que não é você que tá me dando 15, é eu que tô te dando 15. Sim. Porque o cliente é meu, não é seu. Eu que tô te dando 20, não é você que tá me dando 10. Só que o cara às vezes não entende. Ó, pra você ver que sacado, o cara não entende isso. Eu ia somar com ele. Ele não ia ter os 15. Você já não tem. Ele já não tem aqueles 15. Sim. Meus clientes meus clientes, já não tem os 15. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar. Quando veio a pandemia, cara, quando travou tudo, eu falei, agora lascou. Porque a gente só até então, só mexia só com a parte de shows físicos. Travou tudo. Nosso mercado foi o primeiro a parar e o último a voltar. A gente voltou recente agora. E aí, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei o digital. Falei, vou escalar o digital. Eu já estava estudando. Eu passei, cara, a pandemia estudei demais.
Essa semana mesmo a gente indo pro evento, né? Ezio brincou comigo e falou, tô sabendo que você tá... A gente falando, né, de tilápia, falando de algumas coisas. Ele falou assim, o Ravi, ele mexe, ele estuda camarão, ele manja. Porque eu passei um acesso de um curso meu no Hotmart e ele viu lá que tinha, né? E na pandemia, de fato, no início da pandemia, eu já vim estudando. Eu queria um outro negócio que me desse dinheiro todo dia. Sim. Eu falei, cara, eu preciso de um negócio que me dê dinheiro todo dia. Pouquinho, mas eu quero que me dê todo dia. Todo dia tem que pingar alguma coisa. E aí eu comecei a estudar camarão. Falei, vou fazer um cultivo de camarão, uma operação de camarão. Já tinha pesquisado no mercado, estudei e tal, comprei curso, acessei um agrônomo, um engenheiro agrônomo, Ítalo, um parceiro lá do Rio Grande do Norte. E aí comecei a esquematizar isso. Aí vem pandemia. Vou vender camarão para quem na pandemia? Restaurante fechado, poder aquisitivo baixou. Sim. Aí eu comecei e falei, poxa, o oposto do camarão, ovo. Vou estudar ovo. Aí fui estudar ovo, estudei ovo e tal. Só que nisso, digital, não deixei, né, de lado. Estudei camarão, estudei ovo, estudei tilápia, estudei tudo na pandemia. Mas sempre ali com digital, também metendo mais estudando. Sim, mas tava não estava distribuindo a galera ainda, Sim. só os meus produtos mesmo, né? Até então só a Malu. E aí quando travou tudo, aí eu virei a chave. Aí eu fui para cima dos artistas, comecei a captar artistas. E aí nessa captação de artistas a gente teve um crescimento. Que legal. Porque a gente captou alguns artistas, tivemos bons números, performamos bem nas plataformas com alguns produtos, né? E aí isso aí, cara, deu um crescimento gigante pra gente. Que legal. Tipo assim, o que eu não cresci em 16 anos de mercado, eu cresci em 2. Uau. Né? Então, assim, quando tava todo mundo, meus parceiros, chorando, eu tava vendendo lenço. Cara, é muito doido isso, sabe? E a chave que tu acha assim, principal para ter virado a tua cabeça foi o quê? Foi avaliar a leitura de mercado? Foi ter executado sentado ali? O que você acha que foi o principal chave aí para tu, em 2 anos, ter tido um resultado que em 16 você não teve? Cara, eu acho que foi ação. Foi ação mesmo, sabe? Eu tinha uma parada comigo que eu vim descobrir recente. Eu quero até compartilhar, que eu acho que faz sentido pra galera. Uhum. Eu tinha uma autossabotagem comigo. Era uma maneira que eu achava para me auto-sabotar, que eu não sabia, mas eu me auto-sabotava e não cumpria as coisas, e não executar as tarefas. Como é que era? Vou falar de produto, que é o que a gente está falando de mercado, shows, artistas e tal. Em minha cabeça, eu falava, cara, eu tenho que ter uma banda. Eu vou montar um produto. Só que eu preciso de um ônibus, né? Eu preciso de 50 mil CDs, eu preciso gravar 2, 3 programas de televisão nacional. E aí eu ia criando um monte de coisas, de barreira, inchando o bolo para eu não executar. Aí quando eu ia buscar esse investidor, não achava. Quando eu ia buscar esse ônibus, eu não achava. Quando eu ia buscar tal, não achava. Só que aí chegou um momento que eu entendi a frase: comece de onde tiver, com o que tiver, apenas comece. E aí eu comecei a executar. Inclusive eu lembro muito bem quando eu montei a La Fábrica, um belo dia aluguei uma casa, né, onde seria o escritório. Não queria prédio e tal por conta de barulho. Queria uma casa que eu pudesse fazer. Porque a ideia da La Fábrica era isso, era fazer tudo. Era que o cara entrasse por ali e saísse artista. Que eu pudesse gravar o CD dele, que eu pudesse fazer toda a parte digital ali dentro, ele saísse pronto. E aí aluguei uma casa. Essa casa tinha mais de 30 não, eu estava quase 90 dias eu pagando aluguel ela parada, fechada. Porque eu ainda estava nessa fase, você vê, eu estava nessa fase que a casa já tinha que estar com ar-condicionado na sala, tinha que estar tudo bonitinho para mim entrar. Aí um belo dia, cara, me deu indignação. Eu falei, cara, eu vou pro escritório hoje. Peguei papel, ofício, caneta, tinha um umidificadorzinho de ar, aqueles pequenininho, portátil. Peguei esse umidificador de ar e desci pro escritório. A mesa já tinha uma mesa lá já, né? Já tinha colocado a mesa, minha cadeira. Desci. Vou ajustar aqui pra você. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz uma oração e eu comecei. Comecei a fazer contato. Peguei a lista de contato, comecei a ligar para os parceiros, tal. Comecei a fazer. Naquela semana, eu vendi uma prefeitura. Eu vendi alguns artistas para uma prefeitura, que me deu mais de 40 mil reais de lucro. Ó, para você ver. Eu vendi alguns artistas, né, que era um aniversário, era um micareta, um aniversário de cidade. E aí me rendeu mais de 40 mil só naquele momento, naquela semana, né? De um artista só me rendeu 12, outro 6, só, resumindo, me rendeu mais de 40. Aquilo ali, cara, me deu um gás surreal. E aí eu comecei a meter marcha, sabe? Então, assim... Execução, né? Execução. Então, respondendo a sua palavra, ação mesmo, de fato, você agir, começar com o que tiver. E aí, nesse momento, mais à frente foi quando eu entendi que tudo que eu fazia era me sabotar, eu mesmo criava uma barreira para eu não executar. Eu costumo dizer que
dois lados do cérebro e um fica enganando o outro. Né? Hoje eu faço o contrário. Hoje eu engano o que tentava me enganar. Os dois. Hoje eu tento enganar o que tentava me enganar verdade, antes, entendeu? Verdade. E aí eu entendi que... Porque o teu cérebro, de fato, não quer gastar energia, cara. Não quer. E aí ele vai botar coisa pra tu fazer. Botava. E aí eu fazia. E eu criava essas barreiras, né? E hoje eu vejo pessoas com esse mesmo... Muita gente tem esse problema. Sim. Né? Inclusive pessoas próximas a mim. Eu sempre tento chegar, cara, é isso. Eu já passei por isso. O mentor é isso, né? É você já conhecer o caminho, você chegar e falar, cara, não vai por aí não, que o resultado final é esse. Isso é muito real. Teve uma... Comigo também já aconteceu, obviamente, e fez toda a diferença. Só que aí eu aprendi depois. Eu falei, não, é com o que tem. Tanto é que quando a gente estourou... Um negócio que a gente estourou foi com cartão de crédito. Que a gente começou a rodar anúncio. E do cartão a gente fez milhão, entendeu? Sim. Mas começou com o que tinha, não tinha nem muito limite. Olha que palavra bonita, a gente fez milhão. Isso é bonito demais de ouvir, viu? E você está esperando o quê para fazer milhão? Bora agir, bora meter marcha no trem. É execução, cara. Execução. Não tem o pulo do gato. É execução, fazer, testar coisa nova. E uma hora você acha. Eu falei assim, eu vou... Ano passado, só pra você ter noção, a gente lançou uns 20 e poucos produtos. Pra gente achar um ou dois que realmente estourasse, entendeu? Então eu falei, cara, a gente vai até achar. Vamos lançar. Uma hora a gente vai acertar. Depois você vai pegando o feeling do que tem mais potencial, entendeu? Sim. Mas o negócio é você executar as coisas. E aí, cara, a chave mesmo é isso que você falou. Com o que você tem. Isso. Não, cara, e tem que ser. Não dá pra ficar esperando, né? O tempo ele passa muito rápido, cara. Exatamente. Passa muito rápido. Se você ficar nessa esperando a oportunidade, esperando o momento certo, você não vai fazer. Você não vai agir, né? Exatamente. Então, quando eu entendi isso aí, eu acelerei mais o processo. E, cara, não dá. Aí, pra você ter ideia, o lance quando eu disse, né? Enquanto eu tava vendendo lenço, meus parceiros estavam chorando. Então, assim, isso aí é muito... É um ditado, né? Sim. Mas isso foi muito real na pandemia. De fato, teve pessoas que meteu mão, vendeu máscara, fez isso, fez aquilo. Teve gente que ficou parado. Então, assim, um lance importante também, que vale ressaltar, a oração é crucial. A oração ela tem que existir. Mas o orar sem ação não resolve nada. Por isso que é a oração. Né? A oração. Então, se você orou, mas você não fez sua parte, faça sua parte que eu ajudarei. Sabe de uma coisa que me chama muita atenção na palavra? Quando Jesus fala assim, ele fala, se você orar... Aconteceu uma situação ali na Bíblia, onde teve um pai de um menino que estava endemoniado, que a Bíblia diz, que ele pediu para os discípulos orar por ele, para o filho ser curado. Os discípulos oraram, não aconteceu nada. O pai chega para Jesus e falou, Jesus, meu filho está assim, me ajuda aqui, que não sei o quê. Pedi oração para os seus discípulos, eles oraram, não deu certo. Jesus fala a primeira coisa, geração de pequena fé. Jesus sempre apontava um ponto da fé. Foi por isso que eu escrevi meu livro, cara, que o grande fator determinante na vida do empreendedor é a questão da fé. Sim, fé, a convicção, é certeza plena. Aí Jesus dá vários códigos ali nesse texto. E ele fala assim, os discípulos queriam saber por que não deu certo. Por que não teve... quando eles oraram, não foi curado o menino, entendeu? Aí Jesus fala assim, que eles eram uma geração de pequena fé. Falou, se a tua fé for como um grão de mostarda. Jesus fala isso. Cara, rapidão, não te cortando, que parada interessante aquela explicação que você deu do grão de mostarda, viu? Sim. Que foi surreal, viu? Sim. Né? Que o grão de mostarda ali, o crescimento dele, né? Sim. E às vezes a gente olha... A Bíblia, na verdade, ela é toda em parábolas, na verdade, né? E às vezes você olha ali, imagina, um grão de mostarda, tal, achando que a mostarda ela vai ficar, a gente tá falando do grão mesmo e acabou, né? E foi muito top aquele ponto que você abordou. Sim, exatamente. Eu vou até passar aqui para o pessoal entender. E o que acontece? Jesus dá um código ali, depois eu trago esse. Ele fala assim, se vocês tiverem fé como grão de mostarda, ele fala isso, mais à frente ele fala, tudo que você pedir em oração, se você orar crendo que já recebeu, você já recebeu. Então, Jesus fala de uma certeza. Por isso que ele perguntava toda vez, alguém vinha pedir para ser curado, para fazer algum milagre, Jesus falava, você tem fé? Jesus sempre devolvia com uma pergunta. Se você tem fé, vai acontecer. Tanto é que ele fala quando aquele homem que mais teve fé, que foi o centurião, que ele chegou e falou, Jesus, apenas uma ordem que você der, eu tenho certeza que o rapaz que trabalha para mim na minha casa lá vai ficar curado, porque eu quando dou ordem, acontece. E aí Jesus, olha que tamanha fé, Jesus fala. E aí do grão de mostarda legal, que é o seguinte, a gente é muito tendencioso a só querer olhar o grão de mostarda. Sim. Porque a maioria pensa assim, caraca, é um pensamento de comparação. Pô, a minha fé deve ser muito pequena então, porque
Se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, ia acontecer isso que Jesus fala. Você ia falar pra montanha sair de um lado. Quando você pega esse viés, você diminui mais ainda a tua fé. Né? Aí Exatamente. você fala, cara, não tenho fé nenhuma. Tô enrolado. E aí gera uma frustração e a pessoa não tem resultado. Sim. Então Jesus tá falando de coisas práticas ali. Aí o legal é o seguinte, que a gente não vai estudar o grão de mostarda. O grão de mostarda ele tem 1 milímetro de diâmetro. Só que em um ano, o crescimento dele é muito exponencial. Jesus está também fazendo uma comparação daquilo. Então, em um ano, ele se torna um arbusto de 3 metros. Sim. Tá entendendo? Então é o seguinte, a tua fé ela começa pequena. E ela vai crescendo gradativo com as experiências, né? Exatamente. Só que qual o problema? Que quando você faz a primeira coisa... Porque a maioria das pessoas já quer começando a ter uma experiência de... Por que vende tanto Mega Sena? Porque o cara já quer a experiência. Já quer 1 milhão. Já quer 1 tá milhão. Entendendo? Mas, cara, e você tem experiência com isso? Quantos passos você tem que dar para alcançar 1 milhão? Quantos passos a gente teve que dar, quebrar a cara para o negócio dar certo, entendeu? Então é o seguinte, o importante é começar. Começa pequeno, vai desenvolvendo a tua fé. A fé é como um músculo. Eu gosto de falar o seguinte, você vai pegar peso para o teu músculo crescer. Só que você só consegue pegar, por exemplo, 60 quilos se tu aguentar pegar 50. Isso. Aí tu vai ganhando resistência em 50, aí tu vai ter força suficiente para pegar mais. A fé é igual. Então, você vai ganhando força no negócio, aquilo ali você vai fazendo, vai executando com convicção, vai dando certo. Aí você vai, opa, eu consigo, eu vou pro próximo. Isso. Vai criando um sentimento de capacidade. Eu estava conversando com o Felipe Medeiros, não sei se ele esteve aqui já com você. Não, em breve ele vai estar aí com a gente. Na verdade, ele até falou, né, pra gente fazer junto. Não casou o horário. E ele tava falando esse lance de fé, né? Pô, cara, ele questionando, ele falou, cara, os caras aqui têm uma fé assim e tal. Falando até no lance da política, né? Sim. A forma que os caras falam da política aqui, do que tá acontecendo na política. Aí eu falei com ele, falei, cara, é o seguinte, eu entendo da seguinte maneira. A fé aí entra nesse lance do grão de mostarda, né? Porque quando o grão de mostarda cresce, ele tá fazendo a analogia que a sua fé também cresce. Sim. E pode chegar a 3 metros ou mais, né? Sim. A fé, nesse caso, ele passa até dos 3 metros, aí, vamos fazendo analogia à mostarda. E ela está muito ligada às experiências que a gente tem. Para você ter ideia, hoje a gente tem uma metodologia em casa com nossos filhos, com o nosso filho Bernardo, que é o seguinte, que não pode nem deixar eles ver isso aqui, senão vai estragar o negócio. Vou até cortar. Que é o seguinte, Bernardo e Sofia, tudo que eles nos pedem, a gente nunca dá de bandeja, a gente nunca fala assim, já tá certo, vai orar. Vai orar. Uau. É desse jeito, vai orar. Legal. Bernardo, uma época, ele era menorzinho, acho que ele tinha... Quantos anos ele tem? Anos, ele tá com 8 agora. 8. Acho que ele tinha uns 5 anos para 6. E aí aquele Lucas Neto, tem um personagem infantil, né? Que tem os dois. Tem um Lucas Neto e tem um irmão dele que é o que sai fazendo um monte de merda. A galera às vezes até confunde. O Lucas Neto, ele pediu... Ele falou, pai, quando o Lucas vier aqui, o senhor me leva? Eu falei, levo. Mas assim, tem que orar. Vai orar, pedir a Deus, tal. Aí um belo dia, cara, ele vê o anúncio que tá. Apareceu um tráfego pago, e aí, meu amigo, ele vai tá. Eu falei, vai orar, pede ao Pai do Céu, o ingresso é caro, né? Aí eu coloco, né? Então, coloca a dificuldade, caro, tem que orar, porque aqui é ir pra Disney, né? Vai orar, porque a Disney é 1000 vezes mais cara que o Lucas Neto, então você ora 1000 vezes mais. E aí, cara, eles entram nessa oração. Quando eu saí daqui uma vez, que eu falei de vir embora pra Alphaville, e aí eu comentei com minha esposa, comentei com eles, mostrei até uma foto de uma casa tal que surgiu pra gente comprar aqui e tal. Não cheguei a comprar, mas cheguei a mostrar. Eles oram todo dia pra vir pra Alphaville. Uau. Sabe? Não conhece aqui ainda, não trouxe eles aqui ainda, mas eles oram todas as noites. E o que é isso? Isso gera experiência de fé. Eles já conquistou, mas eles não sabem. E aí onde é que tem um código nisso? Da mesma forma a gente com Deus. A gente já conquistou várias coisas, só que só falta a gente, de fato, baixar o download e acessar com essa fé. Já está liberado já, né? Exatamente. E assim, é muito simples. E é impressionante como as coisas de Deus é tão natural e tão simples. Como diz, né? A prosperidade ela é natural e a pobreza é resistência. Sim. Né? Então, assim, eu moldo eles dessa forma. Me pedem, vai orar. E aí ora mesmo, cara. Vai dormir, ora por aquilo ali. Cara, isso aí é muito quando bom. Recebe, aí eu falo, você viu aí? Sua oração funcionou. E tem situações também que quando eu não dou, eu falo, você orou pouco. Quando tem coisa dentro, então assim, isso ali estimula. E, cara, vão ser crianças que vão passar da fase para a fase adulta em um nível de fé gigante, monstruoso. E eu oriento a vocês, se fizer sentido isso para vocês, quem tem filho pequeno, vou deixar aqui essa dica, né? Muito boa. Utilize isso com a criançada, porque você começa a ativar essa fé neles, sabe? Porque a fé, cara, e trazendo assim, do contexto bíblico mesmo, a fé, o termo fé no original, que a Bíblia foi escrita a Torá no hebraico,
O termo fé, ele vem de emuná. Emuná aponta para um sentido, assim, de uma fé-confiança. Sim. Ou seja, existem 2 tipos de fé. A fé-confiança e uma fé-crença. Então, uma coisa é eu acreditar que isso aqui é um copo e tal. Eu tenho uma fé que isso aqui é um copo. Tenho convicção que é. Tô vendo, né? Agora, a fé, a gente vem pro campo ilógico. Você não tá vendo, mas você crê. Só que ela aponta para uma confiança em Deus. Então, Sim. todas as experiências bíblicas foram experiências que homens tiveram com Deus de fé. Experiências que eles viram, creram, acreditaram e aconteceu, mesmo sem ver antes. Então, eles já conseguiram enxergar com os olhos da fé e tudo mais. Então, quando você fala pro seu filho orar, ele está construindo Isso. cada vez mais fé, porque ele está construindo uma relação de confiança e de experiência com Deus, onde, cara, ele vai ficando cada vez mais convicto. Opa, eu tenho um relacionamento com Deus. A fé ela fica mais robusta, né? Exatamente. E a aí, confiança fica forte. Fica. Uhum. E aí, às vezes, acontece assim, de ele estar sem conseguir dormir, né? Pai, tô conseguindo dormir. Fala, deita lá, aproveita para falar com Deus. Vai orar um pouquinho, fica lá conversando com Muito ele. bom. E aí, ele pergunta, como é que é? Eu falei, não, é normal. Não é você conversa comigo, você imagina que você tá conversando com ele. Uau, Pai muito do bom. céu, tal, fala que você ama Muito ele bom. e tal. Como é que você quer que seja o seu dia? Aí diz, recentemente aconteceu isso com ele, né? E Bernardo, assim, eu cito o Bernardo porque ele é muito perguntador, né? E por que isso? Não sei o que, ele quer sempre saber, né? Sou filho também, como já tá maiorzinha, né? Já tem uma outra mentalidade. Mas, inclusive, essa semana, ontem eu fiquei sabendo, fiquei até feliz. Ela perguntou pra mãe sobre o batismo, né? Uau, que legal. Ela veio me falar ontem, eu fiquei feliz demais. Ela perguntou como é que era o batismo, veio perguntar por que de... Perto da igreja católica, o lance do batismo, por que de padrinho, que eles não têm padrinho, né? Como na crença católica, né? Aí a mãe, eu não sabia, a mãe me contou ontem, inclusive. Eu achei muito interessante isso, né? E ela falou que queria perguntou se a gente era batizado. A gente falou que era. Ela respondeu, não, nós somos, todos nós somos. Ela falou que queria batizar também. Então, cara, Nossa, poxa, legal. eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Então, assim, a gente, é aquela parte da Bíblia, né? Onde diz, ensina o caminho que o seu filho deve andar, né? Jamais vai se desviar. E mais um toque importante também aí para os pais cuidado com essa frase, cuidado com o viés dessa frase. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, não é obrigue o caminho que seu filho deve andar. Não, e na verdade ensine o seu filho no caminho. Não é o caminho. No caminho. Não é você ensinar um caminho, é você ensinar no caminho. E quando você ensina no caminho, fala também muito acerca da nossa própria atitude. Sim. Do que a gente faz para gerar o espelho neles, para eles sentir vontade de fazer. Claro. Talvez se minha esposa tivesse respondido para a Sofia que a gente não era batizado, talvez ela poderia questionar, mas por que não? Ou acabar o desejo dela por ali. Sim, ou ela nem ativar esse desejo de querer. Uhum. Então, o fato de responder para ela, somos casados, ou somos batizados, ela também quer batizar. Legal. Então, foi no caminho no de caminho fato, vocês ensinaram. né? E o que eu tenho visto muito isso? Eu falo porque, assim, minha equipe, cara, é um trem surreal. 99% é desviado. Desviado que eu digo, né? Sim. No sentido de... Estão afastados. Estão afastados, né? E aí, o que acontece? De perto de Todos Deus. eles partiu do mesmo princípio. Quase todos eles. Uns teve a ver com o líder deles, que desapontou e que as pessoas às vezes têm muita essa onda de colocar a expectativa no homem, não em Deus. Sim. E aí se frustra, né? E eu, nesse sentido, eu sou muito tranquilo, assim, eu já tenho isso muito em mim. Eu olho logo, eu já peneiro logo ali pra me saber, velho, de fato esse cara aqui é um homem, vai errar. Eu já fico logo aí esperando. Então, assim, se não errou, que bom. Né? Tá tudo certo. Então, eu não faço o contrário. E aí, o que eu quero dizer com isso? Essa galera, alguns deles passou nesse processo, onde era obrigado a ir para a igreja. E aí, cara, quando você obriga o caminho, ou obriga no caminho, você começa a mostrar um Deus mau. Tu gera uma resistência. Gera uma resistência. Pô, mas que Deus é esse do que mal? Me obriga, que me obriga. Pô, não tô afim. E de fato, sabe que eu mudei muito a criação dos meus filhos pelo seguinte, vou dar um exemplo, coisa simples aqui. É muito bom a gente começar a falar de negócio, já tá de família, não, né? Isso aí é o reino. É o reino, é de fato. E aí que é o seguinte, às vezes, cara, hoje a gente na fase adulta, vamos falar de tempero, coisas, né? Temperos, cebola, coentro, essas coisas. Tem coisas que a gente não come. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto de folha de... Você conhece folha de louro? Conheço. No feijão? Cara, você bota isso. No feijão? Ele dá o sabor. Sim. Mas aquilo no meu paladar, quando eu boto a folha daquela na minha boca, cara, eu tenho uma gastura insuportável daquilo. Gosto. E aí o que acontece? Às vezes a gente quer obrigar os nossos filhos a comer determinadas coisas. Que tem que comer verdura, tem que comer não sei o quê. Só que tem um detalhe. Se você não ensinou no caminho, quando ele nasceu, quando chegou a hora da papinha, você quer ensinar ele depois de 5, 6, 10 anos a comer, tá errado. Por que a gente tem a nossa opção?
A gente opta em não comer e não come. Ah, cara, uma pizza de atum, traz em cebola. Mas por que o nosso filho a gente tem que inserir, empurrar aquilo goela abaixo para comer? Então eu comecei a ver que a gente faz muito isso em várias coisas. Obriga, né? Você quer ver uma parada de engole o choro, que a gente vê mãe falar? Sim. Cara, quando a gente quer chorar, até a gente adulto... Trava... Você entendeu? É que momento foi que a gente teve ali na presença de Deus, que a gente estava ali pedindo algo, querendo algo, que a gente começou a chorar e que Deus falou, engole o choro. É verdade. Cara, é verdade. Mas por que isso? É verdade. Então, assim, é aí que começam os bloqueios. Sim. Né? E voltando para a parte espiritual, muito cuidado com isso. Mostre o porquê de ir. Isso. Né? E gera o desejo, Gera o desejo. Como o que Sofia. você está fazendo é legal, você está gerando o desejo dele ter uma experiência com Deus. E isso. Você tá não entendendo? está obrigando ele. Não está obrigando. Você ensina mostrando como ele é bom. Tudo que a gente tem foi ele que deu. Isso é ele por Muito ele, bom. É dele, tal. Aí você fala, pô, que Jesus massa, cara. Esse cara é legal. Eu quero estar perto Eu quero estar perto desse cara. Exatamente. Aí agora tu pega... Aconteceu isso com gente próxima, assim. Eu vejo isso com gente próxima. Você entendeu? E aí você fala, cara, vai chegar um momento, aí é a hora que quando ele toma a maioridade ou tem uma certa liberdade... É hora ele que quer experimentar uma outra coisa. Por quê? Porque você não ensinou, de fato, o caminho ou no caminho. Você obrigou, aí você cria uma resistência dele com Jesus, uma resistência com a igreja de estar ali. E não tem, cara. É verdade. Você tem que ter essa sabedoria. Então, uma dica que eu deixo para os pais aí. Muito você boa. tem filho? Tenho filho. Eu tô doido para meu filho alcançar a idade que ele começa a falar e a pedir, porque além de ensinar isso aí, eu quero ensinar para ele uma coisa também que eu, desde cedo eu aprendi, que é o seguinte, já botar a venda e o medo, perder o medo de falar em público já desde cedo. Sim. Então eu falo pra minha esposa o seguinte, quando chegar na idadezinha, que ele vai começar a pedir as coisas, a gente vai ensinar ele a vender. Sim. Então, para ele vender a ideia pra gente, montar uma apresentação, ele falar na nossa frente, perto dos avós, para ensinar ele também, tanto a parte dele orar, como também ele vender pra gente a ideia do porquê que a gente tem que comprar aquilo pra ele. Então a gente poder... vou testar, né? Vou testar. Já deu certo, já. Muito bom. Porque, cara, se tu insere venda, a pessoa, comunicação... Cara, todo bom vendedor, o cara bom comunicador, a chance dele dar resultado em tudo que ele meter a mão pra fazer é gigante. É gigante. Né? E, Ravi, a gente... Caramba, eu tô até vendo aí 1 hora e pouco de podcast. Passa rápido, nem parece. Né? Eu sei que você tem um voo daqui a pouquinho. E eu vou te fazer uma última pergunta aí pra você contribuir com o pessoal. Foram vários pontos. Queria que você trouxesse, assim, um grande aprendizado que você teve nessa tua trajetória. Na verdade, acho que você até trouxe já um deles pra gente, que foi... Que você falou que teve de 16 anos de carreira, 2 anos você teve um resultado muito maior do que 16 anos. Porque você executou, parou com a sabotagem. Eu acho que é um grande aprendizado aí pro pessoal. E que trouxesse assim, um outro ponto, de repente, de aprendizado que você acha que pode contribuir pro pessoal nessa carreira musical ou para empreender no mercado musical, que você acha que foi fundamental para você. E, por último, deixar uma mensagem aí para os empreendedores. O que você acha de importante os caras terem aí na sua... como pessoa para ter êxito nos negócios? Bacana. Antes de responder a sua pergunta, eu quero só... Deixa eu encostar que a gente acaba afastando, né? Só concluir aqui que você perguntou das áreas que eu atuava, né? É verdade. Falando, a gente acabou entrando em um monte de assunto. A gente mexe com algumas coisas, né? Então, assim, hoje a gente está... A parte de shows, né? Escritório de shows, editora musical e distribuidora. A gente atua também com carros de leilão, né? A gente entrou nesse mercado. Eu quero conversar contigo sobre isso aí. A gente também trabalha com registro de marca e patente, né? O Diego também é um especialista nisso, né? O Diego Neves esteve aí, a gente trabalha com esse segmento também, registros. A gente está iniciando agora uma operação com uma fábrica de concreto, bloco bloco estrutural, né? E deixa eu ver o que mais. Desse final de semana agora que a gente esteve envolvido, já vai sair outros negócios já, né? Então é basicamente isso. Multiempreendedor. Multinegócios, né? E um insight bacana, que a própria Bíblia ela deixa bem clara, né? Não colocar os ovos na mesma cesta. Né? Eu vou até antecipar a mensagem, na verdade, que eu ia deixar, eu já vou. Nem era essa, mas já vou deixar logo ela. Não colocar, a própria Bíblia diz, não colocar os ovos na mesma cesta, pois nunca saberá de quando virá a próxima crise. E a Bíblia, né, cara? E Jesus até postei no meu Instagram. As pessoas, às vezes, por religiosidade, acabou pegando a Bíblia e trazendo para si e rotulando como um livro de crente. Na verdade, a Bíblia ela é um manual de vida. Exatamente. Se todo mundo entendesse o poder que tem uma Bíblia, o que está nela ali, se eu tivesse entendido isso
antes. E se o mundo, não falo o Brasil, não o mundo tivesse entendido essa frase na Bíblia, esse contexto dela, ninguém teria passado tanto aperto como passou. Sim. Porque a Bíblia estava clara, não colocar os ovos na mesma cesta, quer dizer, não ter apenas uma renda, não focar em apenas um negócio. E aí nisso aí eu tive um outro código, um outro insight. Hoje eu não quero colocar os ovos em outra cesta, não. Hoje eu quero mudar os bichos. Saca? Eu não quero ter só a galinha botando em cestas separadas. A gente fala de negócio. Sim. Eu quero ter outros bichos mesmo para gerar outras doideiras, muito bom, sabe? muito bom. E total, isso eu acredito, inclusive, complemento, que uma coisa que eu acho importante é o seguinte, até essa tua informação, hoje você tem um negócio consolidado na área da música, você consolida os negócios, você vai para outros. Sim. E aí, nesse ponto aqui, cuidado só para você não tá com um negócio desestruturado e querer ir para outro, aí você vai dividir o foco. Isso. O que o Diego tá falando aqui estruturou um, aí você validou, tá rodando, tá dando resultado, você vai para os outros, porque você tem o mercado é cíclico, Isso. né? Então eu já cometi esse erro. E tá em um momento de o negócio não tá tão consolidado e mexer em outro no final dividir o foco. Depois eu foquei, ajustei. Eu gosto do 3P, o 3P, pensar sempre em pessoas, produtos e processos. Então, quando o negócio está com produto alinhado, processo alinhado, pessoas encaixadas, está perfeito, validado, agora você pode começar a ter outros negócios, como você está nesse nível agora. E eu acho que isso é obrigatório para todo empreendedor. E é uma ótima recomendação tua, eu concordo plenamente com isso. E obrigado, cara. Obrigado aí. Eu que agradeço. E assim, você fez 2 perguntas, não foi? Para você deixar uma mensagem e trazer um aprendizado assim que fez a diferença você ter isso aí na tua carreira. O aprendizado que eu deixo aqui hoje, não sei se é parecer clichê ou não, mas é trazer o reino para os seus negócios. Trazer Jesus para dentro do barco, trazer Deus para dentro do barco, trazer o Espírito Santo para dentro do barco. Por quê? Uma das coisas também, quando eu falo sobre essa virada de chave que eu dei de digital, tal, no fim das contas, eu sei que não foi só o digital. Houve o favor e a graça dele. Sabe? Isso é nítido para mim. Uhum. Quem tá falando com vocês é um cara totalmente improvável. Era um ajudante padeiro. Que hoje eu poderia ser, no máximo, um padeiro. Ou, no máximo, um dono de uma padariazinha. Ou, de repente, ter uma rede de padaria, não sei. Mas, assim, eu tenho muita convicção que, pela graça, pelo favor dele, a misericórdia dele, em minha vida, foi com que fez essas coisas deslanchar. Uau, muito bom. É como quando você está em um avião e você voa contra o vento. Quando você voa contra o vento é muito mais difícil. Mas quando você pega um impulso, ele só faz isso aqui com você, ó. Você voa, você chega muito mais longe, né? Então eu entendi que isso aconteceu comigo. Por quê? Por questão religiosa, por questão de crença, eu achava que Deus não tinha como estar dentro da música. Na música secular, como dizem fora. E aí eu entendi que não, que ele tinha que andar comigo, onde eu estivesse. E o mais interessante é o seguinte, é que Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual era o meu intuito. Ele sempre soube, eu sempre deixei bem claro para que eu queria acertar, por que eu queria alcançar, por que eu queria governar. Mesmo eu não tendo entendimento sobre o governo, mas eu já tinha isso dentro de mim. Muito bom, cara. E aí, quando eu larguei essa religiosidade, eu andei na música, para ser bem mais claro, assim, eu tava dentro da música, mas eu morria de medo de acertar. Você acredita? Eu morria de medo, cara. Eu tinha um medo de estar na estrada com a banda viajando, sofrer um acidente de ônibus, morrer, perder a salvação. Na minha cabeça era uma série de conflitos, de crenças com isso. Só que eu entendi, falei, cara, eu nunca fiz trabalho negativo para que eu acessasse e conseguisse tudo isso. Eu passei 18 anos dentro da música, né? Se aconteceu, eu nunca pedi para um outro santo, para um outro Deus que não fosse o que a gente crê. Então, se aconteceu, foi com o favor dele. E agora, para que eu uso isso? Eu uso isso para potencializar, né? Para governar. Hoje, o que eu faço com o meu recurso, quem vive ao meu redor sabe. Né? O que minha mão faz, eu não preciso saber. Sim. Mas quem está comigo sabe a maneira que eu uso o meu recurso, qual é o meu intuito de sair, Nossa, como que eu faço com a música, sabe? Tem um grande ponto que você falou aí, e eu tenho até um exemplo assim na minha vida que eu aplico isso. Até esse coração aí, tá vendo? Provérbios 4:23, que fala o seguinte, é um conselho do Salomão que fala, guarda diligentemente o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí, durante muito tempo, eu orava pro Senhor assim, falando, Deus, trata o meu coração de tal forma, porque eu sei o que você vai colocar na minha mão. Sempre tive muita convicção das coisas que a gente ia alcançar e tudo mais, porque já estava no meu coração isso, desde cedo.
E durante muito tempo eu orava assim, Deus, antes do Senhor me dar as coisas que eu sei que o Senhor vai me dar, trata o meu coração. Porque eu sei que se eu tiver um coração alinhado, eu posso ter o que for. Sim. Mas o meu coração, se ele estiver em ti, aonde está o teu coração, está o teu Deus. Né? Eu lembro de um conselho que uma vez um cara que era meu chefe numa empresa que eu trabalhei na época, ele falou, Lucas, aonde está o teu coração, está a tua primazia. Então eu falei, durante muito tempo a minha oração era, trata meu coração. Então eu passei muitos desafios, dificuldades que a gente teve, que eu creio que foi um tratamento de Deus para o meu coração estar alinhado para receber algumas coisas que ele ia colocar na minha mão, para governar de fato, para lidar com riqueza, lidar com tudo isso. Sim, com tudo que ele ia te entregar, exatamente. Né? E hoje, cara, eu agradeço demais. Eu questionei muito a Deus, assim, por coisas que aconteceram em minha vida lá atrás, em momentos que eu achei que eu ia acertar, que viria aquela grana que você espera, aquele, né? E um belo dia, aconteceu uma situação comigo, eu falo até no meu livro, né? Eu lancei um livro chamado Não Reclame Aqui, o nome do livro. Infelizmente a gente não tem horário para falar sobre ele, mas eu vou deixar aqui o link aqui na rede social do Ravi para você. Eu falo sobre esse ponto no livro. Eu fiz uma sociedade numa situação e estava para ganhar um dinheiro. Esse dinheiro iria naquele momento mudar minha situação, casa, carro, tal. E aí, cara, não veio. O cara me deu 1-0 e aí virou uma loucura aquilo. E eu sempre questionava Deus por quê. E um dia ele me respondeu: você não estava preparado para ganhar aquele dinheiro. Se você tivesse pegado aquele dinheiro, você tinha acabado sua família. E de fato, eu estava com 18 para 19 anos. 23, acho que 23, 24. Não tinha essa maturidade. Estrutura, né? Eu estava aqui em São Paulo, novo, né? A música ela proporciona muita coisa ruim. A gente tem que saber separar essas coisas, né? A gente precisa filtrar. E de fato eu tive convicção que eu já não teria o que eu tenho. E hoje eu agradeço ele ter me dado no meu melhor momento. E é muito importante, para finalizar aqui, até para você receber, você tem que estar preparado. Principalmente da parte de Deus. Então, talvez quem vai assistir isso aí vá se identificar. Se prepare primeiro. Se prepare, porque Deus ele não vai te entregar algo que você não vai ter condição de cuidar, de manter. Né? Então, é o ser, ter, manter e fazer. Se você não conseguir, né? Ou melhor, ser, fazer, ter e manter. Porque às vezes você tem. Quando você vê, eu vou falar aqui da música aí, o funk, principalmente, a molecada nova estoura um hit, ostentação, droga e rock and roll e não consegue manter. Então, até para você receber as coisas, principalmente da parte de Deus, você tem que estar preparado. Então, se prepare. Os cases do pessoal da Mega Sena. Né? Isso. Traga ele pro barco, tira essa religiosidade da sua vida, que Deus não pode estar naquele lugar com você. Né? Pelo contrário, a própria palavra fala, a palavra de Deus diz, venha como tiver, só venha. Então isso nos negócios também é. Sim. Venha que ele vai, guarda o seu coração, que ele vai fazer o processo, ele vai estruturar isso aí, ele vai mudar. Né? Como eu vejo hoje, há muita coisa acontecendo, outros negócios surgindo, e pode chegar um momento de eu falar, cara, a música hoje não é mais para mim. Sim. Mas foi preciso eu passar por ela. Ela me ensinou muito. Quem eu sou hoje, eu devo a ela no sentido de aprendizado, de várias experiências. Mas tu não é um cara apegado a só isso. Não. E Diego, eu sei que eu te pedi esses 2 pontos pra gente encerrar, mas eu lembrei de algo aqui que me chamou muita atenção, até no evento que a gente palestrou junto. Sim. Que eu queria que tu contribuísse com o pessoal, que você falou, seja o primeiro. Sim. E seja o último. Eu falei, nossa, aquilo mexeu comigo. Deixa essa contribuição pro pessoal. Cara, eu tive essa ativação muito cedo dentro de mim, de ser o primeiro e o último, mas eu não tinha o rótulo, né? Eu costumo dizer que as coisas têm que ter rótulo para elas ser validadas. Você não vende Vou dar com um exemplo mais claro. Eu ia falar do copo, mas me veio outra coisa. Sabe aquela lâmina de barbear Gillette? Ela se tornou tão forte que tudo é Gillette. Todas elas são Gillette. Né? Tem Gillette, Bombril, palha de aço, tudo é Bombril, né? Então, assim, o cotonete, ela é uma haste de algodão, mas a marca ficou tão consolidada. Então, assim, às vezes é preciso ter rótulo para ativar, chegar no coração das pessoas. E onde é que entra isso? Eu sempre tive no meu coração que eu seria um cara diferente, né? Assim, várias coisas. Meu pai é um cara bacana demais. Eu costumo dizer que é tão direito que dá nojo. Né? Assim, é até estranho você falar isso, é tão certinho que às vezes dá nojo. Mas teve situações que veio impressa nele, assim como minha mãe, assim como em mim, que estava muito ligada a coisas do passado, né?
existe uma frase que diz o seguinte: nós somos mais resultado do que fizeram com a gente do que de fato a gente é. Muita coisa que a gente é hoje, que a gente carrega, não está alinhado, não é nosso. A gente trouxe como? A gente trouxe em crença, a gente trouxe no sangue, a gente trouxe na maldição hereditária, né? E aí, qual foi a ativação que eu tive? Seja o primeiro e o último. O último dessas maldições. Parar com todas elas. Tudo que é maldição, que pudesse atrapalhar a minha descendência, eu tive a ativação de parar ela. Seja o último dela. Muito acabou, bom. parou em mim. E seja o primeiro das coisas boas, seja o primeiro dos 7 dígitos, seja o primeiro a saltar de paraquedas, seja o primeiro a prosperar, seja o primeiro a crescer, seja o primeiro a ensinar, seja o primeiro das coisas Muito boas. bom. Porque quando você começa isso, aí eu pergunto por quê? Talvez, às vezes, você vê uma pessoa fazendo determinadas coisas e fala, pô, o cara está se aparecendo. Não, não é. Eu estou fazendo para que eu possa inspirar outras pessoas, para que eu deixe um legado diferente, para que meus sobrinhos, meus netos, meus primos mais novos, as pessoas que estejam ao meu redor, falem, pô, que bacana a evolução daquele cara. Eu quero ser como aquele cara. Né? Seja referência. Seja referência. Então, assim, e já aconteceu um negócio aqui comigo que foi muito interessante. O meu produtor musical, ele falou, velho, dias eu peguei um ar com minha namorada. Eu falei, por quê? Pô, velho, pra me ser igual a você e tal. Eu falei, velho, por que você não fica logo com ele? Foi engraçado, ele falou isso, né? Aí eu falei, cara, você não entendeu, pô, entenda. Ela não me quer. Ela só quer que você modele as coisas boas que eu faço. Certo? Então, assim, o que você vai fazer? Você vai, se fizer sentido para você, você modela. E agora você vai chegar em um nível no qual outra mulher vai falar isso com o marido. Eu quero que você seja igual ao Thales. Eu quero que você seja igual a ele. Por que você não é igual a ele? Saca? Então, assim, não é que ela me queria. Ela quer você, mas com algumas coisas que eu faço. Com algumas atitudes que eu tenho com minha esposa. Algumas atitudes que eu tenho com meus filhos. É isso que ela quer. Ela quer um homem modelado. Então, se fizer sentido para você, modela. Então, até isso faz parte do seu primeiro e último. Porque coisas que a gente carrega de ruim, a gente prejudica. É verdade. A gente está dentro do casamento, a gente faz a esposa sofrer, faz os filhos sofrerem, faz as pessoas que estão com a gente. E às vezes, tu falou um ponto que às vezes as pessoas não percebem, às vezes tem um padrão, como a gente estava conversando antes, às vezes tem um padrão na família que o pai, o avô, traía, que não sei o quê. Sim. Cara, isso é uma maldição que vem carregando ali. Para em você. A maldição da infidelidade. Exatamente. Eu tenho muitos na minha família. Sim. Eu tenho muitos na minha família, sabe? E até para negócio isso é ruim. O judeu, ele tem uma prática que se você trai a sua mulher, você não serve para ser sócio. Não, porque se a tua própria mulher, eu também para comigo isso. não serve. Eu adotei isso agora. Se a própria mulher que dorme contigo, tu trai, imagina um sócio. A última sociedade que eu tive agora, eu passei por cima do princípio. Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso. Eu falei, cara, que cara radical. Pensei comigo, né? O que tem a ver trair esposa com negócio? Cara, a mulher dele pra lá não tem nada a ver naquele momento. Só que depois eu entendi que, de fato, eu entendi justamente esse mesmo princípio. Pô, se o cara não tem amor a ela, que é mãe dos filhos, que dorme do lado, que tem uma vida sexual, que dá prazer, cara, não sei o que, ele vai ter por mim, que é só números. E aí, cara, inclusive essa situação que eu te falei da grana de São Paulo, era um cara escroto. Né? O cara que levava mulher pra cama dele e quando a mulher viajava era um nível máximo assim, de escrotidão. Só que naquele momento eu não entendia. Então fiz uma sociedade com ele, perdi. Esse último agora, mesma situação. Só que eu passei por um princípio. Falei, pô, o cara vai mudar, tá? O cara passou por umas situações aí, tá? O cara vai mudar. E aí, mesma situação, o cara me deu outro chapéu. Então agora está decretado, finalizado. Negócios é uma coisa, você compra uma coisa sem saber, né? Sim, compra exato. um produto, compra um carro, vende um carro. Agora, sociedade, para estar junto, para estar andando junto, para estar sentado, para estar desfrutando, não quero. Tá fora também de minha... Para mim também é a mesma E aí, coisa. só para finalizar, sobre o primeiro e último, pior do que você não ser o último das maldições na sua família, em você parar aquilo, pior do que isso é você começar. É você ser o cara que iniciou. Você vinha num processo onde sua família não tinha traição, onde não tinha infidelidade nas 3, 4 últimas gerações, e aí você começou. Você foi o cara agora que ativou essa traição, você foi o cara que ativou o alcoolismo, você foi o cara que ativou o uso de droga, você foi o cara que ativou o homossexualismo, saca? Então você fala, aí eu fico imaginando, imagine Deus olhando lá e falar assim, é você que vai começar a bagunça toda. É porque a Bíblia fala que a maldição vai até, se eu não me engano, até a 8ª geração. E aí você imagina, você olhar assim e falar assim, na hora do juízo final, falar assim, cara, foi você que fez a merda todinha.
É você carregar, da mesma forma que hoje, né, a gente pode ativar pessoas, que é o que a gente está tentando fazer aqui, mostrar, mudar a mente das pessoas com conteúdo bom, até sobre conteúdo também, você fazer conteúdos hoje negativos que vai só fazer com que essa pessoa afunde mais, sabe? Eu acho que isso aí, cara, a gente tem que ter esse entendimento e essa autorresponsabilidade, né, do que a gente propaga também. Com certeza. Mas é muito importante, galera. Se liga nisso aí, dá uma analisadazinha no que você tem feito, né? Procura ver o que você carrega. Só rapidinho aqui, a minha esposa, eu vim descobrir, né? Eu sou muito, assim, muito atento às coisas, eu observei a família dela, par de mãe, existe uma maldição sobre o casamento na família dela. Todas as mulheres ou são divorciadas ou são viúvas. Ela é a única casada. Sabe? E ontem a gente estava conversando sobre isso, ela falou assim, eu já tomei a decisão de que parou em mim. Acabou. Inclusive, a gente passou por várias provações para ter terminado. Só que ela entendeu isso a tempo, que existia uma maldição. A avó dela, o marido saiu para trabalhar, foi atropelado, morreu. A mãe dela divorciada, tia dela divorciada, tia viúva. É um ponto comum também na família da minha esposa. A gente se errou na gente. Você entendeu? Foi intencional. E aí você acha assim, fala, não, pô, tá tudo normal. Não tá normal não, tá cara. Errado. Tá errado. Como é que uma família, todas as mulheres são separadas, são divorciadas? Tá tudo errado, bora procurar, bora ajustar o chamado ajuste de rota, né? Então assim, parou na gente. Parou. Foi você que falou do GPS? Do GPS. Do recalculando a rota, foi você que falou, não foi? Na palestra, não? Não, falei. Acho que foi falei. O calcular a rota, um exemplo, até para você ir para algum lugar, você tem que saber onde você tá. Você não pode partir sem você saber, né? Você tem que saber, é primordial você saber onde você tá. Isso acontece com muitas pessoas. Você fala, você não sabe para onde você quer ir, você tem que saber ter um foco, mas primeiro você tem que saber onde é que você tá. Em quais condições você vive, em que ambiência você está. Né? Então, assim, você precisa saber onde é que você está para você saber para onde é que você vai ir. Para finalizar agora de verdade, eu vou deixar só um insightzinho que eu tive recente essa semana, que é o seguinte, acesso vira frequência, frequência vira ambiência, ambiência vira resultado e resultado vira governo. Então, é importante você acessar as coisas, acessar as pessoas, acessar os lugares, subir a frequência, igual aqui, a gente está numa frequência bacana, de um papo bacana. Você sobe a frequência, você muda a ambiência, sai do lugar que você está. Inclusive, hoje eu pergunto até isso no meu Instagram. Várias pessoas responderam acesso, frequência e ambiência, mas ninguém respondeu o resultado. Eu achei surreal isso, sabe? Então, assim, já tá bom, já deu o primeiro passo de ter o acesso, top. Vai para cima, muda essa frequência, larga gente ruim, larga essa ambiência que você tá, lugares e pessoas que não te agregam, só quer te colocar para baixo, que não te incentiva, que não te apoia a crescer. Porque quando você largar essa ambiência, você vai ter resultado. E quando você tiver resultado, você vai ter governo. E governo é isso aqui, ó, ele tá falando para vocês, é poder ajudar com que vocês governem, aprendam a governar na vida de vocês, né? Muito bom. Fechou? Muito bom. Ou eu cancelo o voo pra gente continuar? Você que sabe. Assunto que não vai faltar aqui. Obrigadão, viu? Obrigado você pelo convite. Satisfação estar com você. Aprendi muito com você hoje aqui. E com certeza a gente pôde contribuir bastante pro pessoal que vai assistir. E muito obrigado você que está assistindo. Deixa o seu like, seu comentário. Vai ficar aqui na descrição do canal as redes sociais do Ravi. Para você que se interessou aí pela aquilo que as empresas dele prestam ali de serviço e os produtos que ele tem. Então entre em contato, não hesite em entrar em contato e também siga lá a rede social do Ravi, que ele está produzindo conteúdo lá de valor. Diego Ravi 1, o Ravi é com Y, Diego Ravi 1. Segue lá, gente. Massa. Então, fechou? Um abraço, até a próxima. É nóis.